Olá, estamos começando mais um Lumencast, mais um episódio que nós estamos gravando aqui em São Paulo. E é muito bom contar com você, assistindo aqui o nosso conteúdo, compartilhando conhecimento junto com a gente e aprendendo juntos. E hoje nós vamos aprender bastante, né, Leandro? Nossa, hoje tá muito bom. Gente, nós já começamos no off aqui, a gente já, na verdade o Renato já chamou nós e falou, pessoal, vamos começar a gravar? Porque a gente já tava Não, senão a gente só avançando, vai né? ficar aqui na conversa, passar Já, uma hora aqui já, batendo papo. já tava indo, mas vai ser muito bom. Você fica aí até o final porque, olha, a gente preparou um roteiro legal, a gente preparou algumas perguntas que vocês mesmos fizeram, né? Que a gente foi perguntando pro pessoal na nossa rede social. E a gente quer levar um conteúdo com muita qualidade, como a gente sempre faz. E por isso, eu quero chamar a sua atenção para que você inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube, né? Então, o nosso Lumencast. É muito fácil, gente. É só ir ali, inscrever-se, não custa nada. Curte esse conteúdo, porque esse conteúdo merece ser curtido, merece muito, para que a gente possa chegar mais longe. Inclusive, daqui a pouco ele vai explicar o porquê que a gente pede tanto para inscrever. Acho que eu vou perguntar já isso para ele daqui a pouquinho. É Então, importante para nós, é importante para o canal, é importante para o crescimento desse instrumento de comunicação. isso aí. Então, não se esqueça aí de se inscrever. E a gente quer falar um pouquinho também por que o Lumencast existe. O Lumencast é um projeto do nosso instituto, do Lumen Instituto, que tem como missão transformar a vida das pessoas. Transformando a vida das pessoas, eu transformo as empresas, transformo a sociedade. Isso tudo por meio do conhecimento, da gestão e da inovação. Então, é por isso que a gente está aqui, em mais esse momento de troca de experiências. Por isso, pessoal, E o nosso transforme convidado, né? isso. Quem é? Leva esse conteúdo para transformar a vida das pessoas, para que as pessoas tenham mais conhecimento. Isso vai ajudar nas empresas, isso vai ajudar na sociedade, vai ajudar na tua igreja, onde você estiver, porque esse conteúdo tá de qualidade e a gente está muito feliz por estar aqui com ele. Não sei se eu te chamo de professor ou de Bruno Pérez. Bruno Pérez, seja bem-vindo. Olha, pessoal, olha, eu vou falar algumas coisinhas desse currículo que a gente já falou ao longo da semana para algumas pessoas, comemorando esse momento. Ele já esteve presente com empresas como Groupon, iFood, Discover, Unicef, tem um currículo invejável, professor da USP, professor da ESPM. Eu não vou falar tudo porque eu vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, Bruno Pérez. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, obrigado por terem me chamado, vai ser bem legal bater um papo com vocês sobre marketing, sobre marketing. Olha. Curtam aí, compartilhem, a gente vai falar porque é importante. Isso aí. Contem comigo. Uma honra contar Obrigado. com você aqui. Porque Obrigado. quando a gente vê esse currículo, fala, meu Ah, Deus, é o cara, né? Obrigado. É o cara do marketing e vai poder, com certeza, contribuir muito. Porque tem muito recurso hoje de marketing, mas a gente praticamente não sabe o que fazer primeiro. E eu acho que é isso que gera muita dúvida pro pessoal. Não, dá para começar por vários lugares, ainda mais com a inteligência artificial, tem várias tendências, muitos canais, então dá para a gente explorar vários caminhos que vocês quiserem aí, falando para os negócios, para as empresas, então Muito bacana. vai ser bem bacana. Eu quero começar primeiro do princípio de tudo, né? Eu te conheci dando aula na USP. E eu falei para você aqui no off, eu vou repetir, foi de todo o Obrigado. programa de aula, foi assim espetacular a sua aula, me cativou, me conquistou, e eu mandava pergunta e interagia, porque de fato foi muito legal, chamou muito a minha atenção. A minha área não é o marketing, né, que a gente falou, nós trabalhamos com planejamento estratégico, planejamento comercial, né, dentro do Lumen, com processos, mas o marketing não é nossa área, mas isso chamou muito a minha atenção. Que legal. Mas eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, dessa trajetória que a gente falou. Quem é o Bruno Pérez? Como começa toda essa trajetória? Bacana. Por onde você passou? Primeiro, obrigado, um beijo também pro pessoal da ECA USP lá, que a gente tem um MBA, então é muito legal que você tenha gostado. Bom, eu fiz meu primeiro website em 1999. Meu pai sempre foi envolvido com tecnologia, então nos anos 80, meu pai tinha um computador em casa, tela verde. Um beijo pro meu pai, que eu sei que ele vai estar ouvindo. Meu pai é super antenado. Jura? Meu pai é hacker Nossa, de que YouTube. Sério, assim, sempre Não, para ter um foi. computador nos anos 80. O computador chega em casa com uma história meio maluca, mas das empresas que iam falir, aí não ia ser pago. Aí o cara falou, pega esse negócio aí, ninguém sabia o que era, assim, sabe?
Ah, então a gente não vai conseguir te pagar? Pega esse negócio aí. Ele fala que ele sai com um computador debaixo do braço. E que não era pequeno. Falar um Era computador... enorme. Era Não, enorme, só para era vocês que enorme. são mais jovens aí, estão nos vendo e nos ouvindo, computador não era o celular aí, né? Aham. Era um trambolhão, assim. Era. Tela verde, não tinha nem o Windows. Acho que o primeiro que ele levou para casa não tinha nem o Windows 3.1. Então ali eu começo a ter meu contato com um computador. Então eu virei editor do jornal ali nos anos 90 da escola, porque eu sabia mexer com software de diagramação. E aí me apaixonei pelo design e pelo mundo digital ali nos anos 90. Eu acessei a internet em 98, era uma coisa de louco, assim, 97, 98. E comecei a fazer meus sites em 99 para os colegas, para trabalho de escola. E era muito doido, porque você fazia, mas não tinha como acessar. E, é, e- então, aí em 2002 eu já fazia o website para juntar dinheiro para pagar minha faculdade. Então eu literalmente comecei o que a gente chamava na época de web designer, né? Era o cara que Uhum. fazia tudo. O cara que pegava o briefing com o cliente, o cara que fazia o layout, que hoje tem só quem trabalha com UX e faz os wireframes, layouts, etc. Aí a gente formatava em HTML, né? Não tinha nem software para isso ainda, CSS, então eu fui aprender as linguagens de programação. Depois você fazia conexão em SQL com o banco de dados, instalava o banco de dados, comprava domínio. Para comprar domínio naquela época, você tinha que ter registro lá né, tinha que ter um cadastro na registro.br. Hoje tem, mas hoje é mais fácil, né? Você vai com nome e e-mail. Na época tinha que mandar um documento escrito, no começo dos anos 2000. E aí eu já fazia o website, batendo de porta em Que é o porta boom, ali. né? Acho que é a hora que Ele começa todo mundo a começa. buscar o website. Né? Ele começa mais ou menos nessa época ali até. E era bem isso mesmo. Eu ia nas pessoas e falava assim: pô, você precisa ter um cartão de visita online. Então eu Uhum. fazia website para bandas, para as gráficas do meu bairro. E aí na faculdade eu ia conversando com as pessoas. Pô, acho que você precisa de um website. E aí eu ia. Assim que eu comecei. Eu vou te fazer uma pergunta, Não porque eu todas. vivi essa experiência. Em 2002, eu vendia software de gestão Uhum. já, de caixinha. Legal, sim. E-commerce, né? E-commerce. É. Chamava commerce o software. Commerce. E eu tinha um Chevette, eu parava o Chevette da Avenida Brasil, em Maringá, e eu ia batendo de porta em porta, com prospecto, porque você não Isso. tinha demonstração. Não, Tinha e não, demonstração. não tinha como você abrir um computador no meio da rua, que nem hoje tem, e Não mostrar. tinha. Aí isso que eu ia falar. Quando a empresa falava para mim assim, não, eu quero uma demonstração, eu voltava pro escritório. Algumas vezes eu voltei, catava a CPU, catava o monitor de tubo, botava na porta-mala do Chevette e ia. Mas nessa época você tinha um primeiro ponto, que era convencer as pessoas que você vai precisar. Você passou por esse momento Passei, também. é um momento de disrupção, né? Que depois eu passei de novo na Core, no iFood, que é como ensinar uma pessoa que ela vai precisar de algo que ela nem sabe o que é. Né? No iFood, muitos anos depois, 2011, não chamava nem iFood, é uma longa história, porque a dona do iFood, hoje acho que já mudou um pouco isso, era a Just Eat, que é uma empresa mundial de delivery, e ela chegou no Brasil, vinda de Londres, e ela comprou restaurante web, comprou alguns sites pequenos, o iFood nem existia, ele surge ali do Disque Cook, na Leopoldina, aqui em São Paulo, e aí depois logo que eu saí, eles se fundem, um compra o outro, e vira iFood e tal. Mas ali que a gente chegava na pizzaria, e falava assim, cara, eu vou divulgar a sua pizzaria. Ah, mas como? Não, as pessoas vão pedir pelo telefone. Não, mas o cara já liga aqui e pede. Já tem o meu panfleto. Não, é que a gente tem um marketplace. Market o quê? Hoje eu não preciso nem explicar o Hoje que tem é. explicar. Então a gente tinha que fazer todo um trabalho de marketing para explicar a necessidade que ia acontecer. E hoje o iFood é um monstro. Então era mais ou menos a mesma coisa ali. Era mais fácil você vender um website para quem já tinha comprado um próximo àquela pessoa e começava essa indicação. E depois o Google vai ficando um pouco mais famoso. E aí começa a ficar mais fácil, porque as pessoas começam a utilizar o Google. E aí você fala, ó, meu, tá vendo? Se alguém pesquisar no Google, você não vai Antes do aparecer. Google tinha o tal do KD, Tinha o lembra? KD, KD. tinha a AOL ali, o AOL. Yahoo era muito forte Aham. com Isso busca aí. também. E o meu e-mail é Yahoo até hoje. Eu falo que eu sou a resistência. Ah, é? Eu usava a IG. Eu usava IG. O meu Nem tenho mais acesso Tinha ao o IG. Sol do SBT, SBT Sol. Online, Sol Aham. também. Sol. Então era bem nessa época ali. E aí, aí eu trabalhei numa empresa que vendia software de gestão e tinha um CRM ali em 2003, começo de 2004. E aí, dependendo do plano que a pessoa comprava, tinha um website. Então eu fazia o website das empresas, ele vinha como brinde, assim, porque o website era bem simples na época, com poucas requisições de banco de dados. E aí o que aconteceu? Isso foi legal porque eu aprendi toda essa base do desenvolvimento web. Uhum. Que hoje, mesmo quem trabalha com a parte mais de comunicação da web,
sempre fez muita diferença na minha carreira, assim. Eu conseguia me comunicar, consigo até hoje, com a galera mais de TI, com o desenvolvedor, com o design, porque eu fiz design, né? Minha alma mater é design digital, numa época que as pessoas falavam assim, meu, por que você vai estudar design digital? E aí na minha cabeça era meio assim, mas, pô, o presente barra futuro já é digital. No começo dos anos 2000, já estavam começando a vir os primeiros celulares ali em 2003, 2004, aquele Nokia tijolão. Mas, pô, isso aí é o futuro. E então eu já fui estudar isso, mas mais por causa dessa, né, de acostumar isso com o meu pai. Eu devo isso muito ao meu pai por ter me introduzido aos meios digitais. Meu pai sempre foi um cara muito ligado à tecnologia. A gente não tinha tanto dinheiro, mas ele fazia questão de, vamos comprar um DVD, né? Eu lembro que ele tentou Ele é comprar. empolgado com as Ele tecnologias. sempre foi, assim. Então ele tá pirando com a inteligência artificial. Ele tá Imagina. pirando. Tem umas coisas que ele descobre e me ensina. Jura? Juro, assim. Ele fala assim, olha, descobriu um prompt, faz isso aqui. Gente. Meu pai é super pop no LinkedIn. Depois, quem quiser procura lá, João Carlos Cruz. Meu pai tem mais de 70 mil seguidores no LinkedIn. Olha. Porque ele começou a trabalhar no LinkedIn em 2007, quando era tudo mato, assim. Então, ele manja muito o LinkedIn. É muito legal. Quando era tudo mato, é boa. Era mato. Então, tem essa influência, né? E aí, em 2004, quando eu vou ali para a Cor, e aí eu conheço um cara que mudou a minha vida. Né? Se eles estiverem nos vendo e ouvindo, Guilherme Qual é a rede Boljad. de hotéis? Ela mesma. Rede de hotéis. Ela mesma. E aí, meu primeiro líder, assim, que me inspirou, e muito do que depois, quando eu virei líder de equipe, assim, me inspiro muito nele, Guilherme Boljad, um beijo pra você, te amo. Esse cara, né, a gente tem poucas pessoas, assim, que passam pela nossa vida, né? Ele virou meu grande amigo aí até hoje. Hoje ele tá em Londres, liderando uma equipe gigantesca. E aí, junto com ele, ali, a gente construiu um time na Accor. Tem algumas cenas muito icônicas que passaram pela minha vida nesse momento. Porque a gente era 4 garotos, e o Gui, né, que era o gerente, mas ele também era um cara novo, e tinha um fardo, ou tinha uma expectativa de que aqueles 5 garotos que ficavam num aquário no canto, assim, que era uma salinha de vidro, né, ia fazer a área digital da Accor acontecer. Eu lembro até de uma frase, porque tinha a central de atendimento de telefone, e alguém uma vez falou assim, pô, sei lá, tem 50 pessoas aqui atendendo telefone, aqueles 5 caras vão tomar o emprego dessas pessoas. E a gente falava, não é bem assim. Mas no fundo a gente sabia que era mais ou menos o que ia acontecer. E aconteceu. Então, naquele. E não é porque eu tava lá, né? É porque A tendência, é a tendência. Foi evoluindo. As pessoas iam parar de deixar. Iam deixar de usar telefone para reservar um hotel e iam começar a fazer essa reserva diretamente no site. Parece idiota falar isso hoje, mas estou falando de 2004, exatos 20 anos atrás. Hoje, vocês podem estar aqui me entrevistando e aqui embaixo da mesa fazendo uma reserva de hotel. É uma mudança muito grande em pouco tempo, se a gente for ver, né? A gente usa sempre hotel. Eu não lembro a última vez que eu liguei para um hotel. É isso. Não tem. E a primeira disrupção, na verdade, quando a gente fala de momentos disruptivos, é a desintermediação. Então, até mais ou menos 2008, 2009, tinha um lobby muito grande de que você não deveria da parte da galera de viagens, né? E faz sentido para você tentar manter os empregos e tal. Tem que ter uma forma de evolução paulatina para que aconteça uma acomodação dessas áreas e uma evolução delas também. Mas é uma tendência de qualquer mudança tecnológica onde a gente tem a desintermediação. Então, você não precisa mais passar por um agente de viagens para reservar um avião, um hotel ou alugar um carro. Vocês são testemunha disso, vocês estão sempre vindo, viajando e tal. Então, isso estava começando a acontecer ali em 2004, 2005, então a gente faz parte de uma equipe que literalmente criou do zero a estrutura web da Accor, que ficou até 2010, 2011 funcionando, porque depois vem uma estrutura internacional, enfim. E aí muda um pouco as coisas, que faz parte da tendência digital, de grandes empresas. Tem que acontecer. Tem que acontecer, Aconteceu na ONU também, Unicef depois, mas ali 2004, 2010 foi uma loucura. Foi uma loucura porque, como eu entrei já fazendo essa parte web, né, de construir os sites no braço mesmo, a tecnologia vai surgindo e a gente está ali. Então, as pessoas que foram entrando no time depois foram ficando responsáveis por fazer o site, foi quando eu começo a migrar para um tal do marketing digital que não tinha esse nome. Por quê? Pô, agora a gente precisa divulgar os sites, a gente já passou pela parte de construção. E vai fazer o quê? Pô, e aí surge
o YouTube, surge o Twitter, surge o Google AdWords, que são os buscadores lá pagos. E, cara, eu lembro que o Guilherme passava no cartão de crédito dele, eu lembro que o Google Analytics, que é a plataforma de capturar dados para quem visita o seu site, eu criei no meu e-mail do Yahoo, o da multinacional, ficava no meu e-mail, assim, né? Porque os diretores não sabiam nem o que eram. Muitas vezes as pessoas passavam e a gente estava criando banner, a galera achando que estava jogando joguinho, assim. E de repente a nossa área começa... colorido, né? Não, colorido. eles ficavam o dia inteiro que lá esses caras ficam desenhando o dia todo. Você ficava mexendo com um videozinho, com um monte de ferramenta. E consegui verba para isso. Chegar e falar, você tem que gastar R$1.000 por mês com pacote Adobe, naquela época, Dreamweaver, eram outros softwares, banco de dados. Enfim, foram muitas histórias muito ali. abstrato, né? E era mais muito naquela abstrato. época. Se hoje é abstrato, imagina naquela época, né? As pessoas tinham que acreditar em algo que não dava para ver, que não era palpável. E aí tem vários truques, né? Tem vários truques que eu era mais novo. Tem várias histórias engraçadas. A gente subir promoção errada no ar, e aí o cara ligar pra gente, cara, essa promoção tá errada. E aí eu via que tava errado, enquanto tava no telefone com o cara, eu mudava. Falei, não, isso aí é cash na sua máquina, aperta F5 aí, e aí mudava. Então eu falo pra Camila, minha esposa, quando alguém fala, não, isso aí é cash, eu falo, esse golpe aí, ó, eu dou há mais de 20 anos esse golpe aí. Sou o pai desse golpe. Então, se algum desenvolvedor aí, ó, deixa um comentário aí, ó, que isso aí é real, até hoje. E aí depois eu vou pra Discovery, e aí eu começo a trabalhar com uma outra área, que é a área de publicidade online. Né? Então foi muito legal, que são os banners. Que é um outro momento. É um outro mundo também. Que hoje fatura bilhões de dólares por ano, só no Brasil, no mundo então, que é a compra e venda de banners. Mídia programática, marketing de afiliados, eu trabalhei na Core. Então eu fui aprendendo essas ferramentas, literalmente montando o avião com a gente voando, porque elas vão surgindo nessa primeira década desse século. E aí eu vou para o iFood, né, na verdade chamava Just Eat, ali para o restaurante web, e aí momento startup, uma loucura, foi o primeiro gerente ali, a gente tentando implementar e-mail marketing, então outros desafios, compra de lead, ali as redes sociais já estavam começando a ganhar corpo, mas começa ali em 2011 os anúncios, famosos anúncios. Ali você já começa a trabalhar funil. Ali você já começa a trabalhar mais. A gente começa a trabalhar um pouco de funil ali, mas esse conceito ele surge em 2009, né? Não o conceito de funil, mas o conceito de trabalhar o inbound marketing ali começa nessa época, mas não era tão simples de implementar, porque as ferramentas não se conectavam, então você tinha... Por isso que eu sempre tive um bom relacionamento com a galera de TI. Assim, eu ia no churrasco de quarta-feira de futebol da empresa, jogava no time da galera de TI, porque eu precisava deles ali para implementar os servidores, o e-mail marketing, não era tão simples. Então tem uma fase ali... E, cara, a startup é uma loucura, né? E o iFood, o restaurante web, estavam adquirindo um montão de empresas. Então, cada semana chegava uma galera com umas caixas. A gente era do Comida na Web. E aí, o central de atendimento. Vrum. Então, eram muitas culturas de empresas diferentes sendo adquiridas para virar esse gigante que virou o iFood hoje. Tem alguns amigos que estão lá até hoje, mas aí eu saí de lá e fui pro Groupon. Auge das compras coletivas. Pois é, teve um boom. Teve um boom. E foi muito gostoso. Foi uma delícia. Eu trabalhei lá quase 1 ano e meio, mas parece que eu trabalhei lá há 10 anos, assim. Eu acho que todo mundo Foi intenso. Todo mundo já comprou alguma coisa no Groupon. Cara, assim, a gente tinha mais de 1/4 dos e-mails, da base de e-mails dos usuários de internet do Brasil naquela época. Então, tinha muita compra de mídia e ali eu aprendi muito CRM. Porque o disparo de e-mail do Groupon era maravilhoso, né? Segmentado por região. Então, ali começa a ter uma personalização da mensagem. Se você gostava mais de rodízio, você ia receber cupons de rodízio. Ali a gente começou a trabalhar muito com o conceito de persona, muita compra de lead com grandes agências. E aí tinha muita verba. Aí eu tava... Aí eu contratei os primeiros... Tava no paraíso. Não, ali, porque nas outras empresas era mais regulado. Ali a gente tava com muita verba. E eu já tinha um pouco mais de experiência, né? Todo mundo cometi erros, Tem alguns erros que eu cometi no iFood, assim, que são históricos. Esse Groupon é tipo uma Shein? Não. Gente, eu não comprei. Você não lembra do assim, Peixe Urbano? Peixe Urbano, Groupon. Lembra do Peixe Eu comprei Urbano? no Groupon. Lembra do Peixe Urbano, não? Peixe Urbano eu lembro. É igual. Eu sei o nome, gente, mas nunca comprei. O Peixe Urbano era concorrente do Groupon.
Então você comprava, no começo tinha que ter um mínimo de pessoas comprando e aí o preço era muito abaixo, assim. Então era a oportunidade ideal para você ir em churrascaria, lugares porque caros, o assim. pessoal soltava. Você falou da questão do CRM. Na verdade, Uhum. era um pouco essa perspectiva, né? Ele criava uma campanha coletiva Isso, que para você, quando você era cadastrado no Groupon, você tinha a oportunidade de comprar aquela promoção. isso. Ah, E era promoção tipo, de pizza. Isso, isso tinha, aí, isso aí. isso. Era Lembra- tipo, Agora você lembrou. é, Lembrei. e nessa lembrou. época, bomba aquelas cuponerias, né? Vem uma época de Cupom. cupom, Uhum. assim, bomba É, isso. Cara, tava no auge. Tava no auge, então foi a primeira vez que a gente contratou e eu contratei e paguei influenciadores. Era na época do Jacaré Banguela, do Não Salvo, do Kibiloco. Então a gente contratou influenciadores. Então ali eu vou adquirindo experiência dessas negociações de influenciadores, trabalhando com muito search, muita mídia. Então, tô falando 2013 isso. E Nossa. ali em 2013, eu entrei em 2012, 2013, no meio de 2013 já era possível olhar assim e o precipício está próximo. 2013 começa a ter uma queda bem grande nas compras coletivas. A gente tem algumas questões políticas ali em 2013, na eleição de 2014 no Brasil, então tem um momento um pouco instável e as compras coletivas começam a cair muito. Falei, hora de me mexer, né? Mas sem querer aparece um amigo meu com uma vaga e aí eu vou parar na ONU. Olha. Assim, nunca tinha imaginado outro setor, outra outra realidade, outro realidade. Pra ser mundo. bem honesto, eu não sabia nem que dava pra trabalhar lá, né? Eu acredito que Na minha área, eu quero dizer. Então, eu Na minha acredito que área. quem está assistindo a gente agora vai É. pensar isso, mas como assim ele foi parar na ONU, né? Mas você foi fazer o quê na ONU, Então, então? apareceu uma vaga de especialista de marketing em canais digitais. Então, na minha cabeça, de 10 anos atrás, mais, né? De 11 anos atrás, só trabalhava na ONU que era de RI e tal, né? Hoje parece besteira isso que eu tô falando, porque trabalhei lá quase 10 anos, né? O período completo. Na verdade, 7 anos, né? E você tem todas as profissões dentro da ONU. Eu já ajudei aí várias pessoas a entenderem como que você se cadastra para essas vagas, mas é uma empresa normal. Vão abrir as vagas, você se cadastra, vai ser entrevistado, tudo normal. As nomenclaturas são diferentes, mas aí dá para fazer um bate-papo só sobre a ONU, porque é um mundo. Mas eu fui virar o especialista, que eu entrei como consultor. Qual que é a ideia? A ideia é criar uma estratégia de marketing para conseguir captação, para conseguir recurso? Então nessa época eu entrei como especialista que a gente chama de captação de recursos, né, nos canais digitais, então Digital Fundraising. Então no Brasil, no Unicef, então o Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Criança e Adolescente, uma das agências, fundos da ONU mais conhecidos. E aí eu entro para fazer essa captação digital que tinha um sitezinho lá, não tinha mais nada, tinha uma página. E aí foi uma outra vida também. Foi até um momento para eu me acalmar um pouco mais, saindo de 2 startups. A ONU tem um pace, né, tem um ritmo um pouco menos acelerado, bastante burocrático, porque é o formato da ONU, né? Você precisa ter várias validações, várias assinaturas, e você meio que tem uma obrigação de não errar, porque a ONU acaba sendo referência em muitas coisas. Então é muito preferível que você faça mais devagar, mas que você não erre. E então uma outra forma de pensar, o que foi muito legal. Eu conheci pessoas incríveis. Isso foi no Brasil? Eu comecei no Brasil, então era uma Uhum. vaga que ficava em São Paulo e às vezes eu ia para Brasília, ia muitas vezes para Brasília. A sede principal do Unicef no Brasil é em Brasília. Tenho muitos amigos que estão lá até hoje. Se eles estiverem vendo, um beijo a muitos deles. Não vou nem falar nomes, porque são muitos. E tinha escritório em São Paulo também. E aí a gente começa a fazer os primeiros movimentos de captação de recursos nos canais digitais. E sem querer eu descobri que eu era um dos primeiros profissionais a serem contratados assim, na América Latina dessa área. Acho que tinha um outro colega, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que ficava na Argentina. Então a gente começa a ajudar meio que outros países, né? Com as boas práticas que estava todo mundo descobrindo. Eu tentei trazer um monte de coisa do Groupon, do setor privado para o terceiro setor, e muitas delas não funcionaram. Mas muitas delas funcionaram. Porque a persona é diferente. É diferente, né? a jornada é diferente, o CPA, que é o custo de aquisição, é diferente. E eu precisava meio que treinar as agências, porque as agências estavam acostumadas a vender sabonete, sei lá, vender varejo ou indústria. E aí eu
tinha muita cultura do pro bono, né, no terceiro setor. E hoje, que eu presto consultoria para muitos lugares do terceiro setor, eu cada vez mais defendo a profissionalização do setor. Sim. Então a gente começa a fazer essas mudanças, montar time era muito difícil, trazer softwares era muito difícil. Na verdade, quase que você volta lá naquele passado onde você não tem tanto recurso. Sabia que... Cara, e é um choque. Assim, acredito eu que você deve ter... Você sai do Groupon. Você vai para que você tava... O que eu tinha de dinheiro no recurso. Groupon por, sei lá, por dia ou por semana, eu não tinha num ano na ONU. Então, você começa a ter que usar a marca para conseguir trazer algum resultado. As pessoas se enganam, se acham que a ONU tem dinheiro para investir assim em campanhas e tal. Não é bem assim que funciona. E eu fui impactado por milhões de fake news da ONU, né? Que hoje eu tiro sarro de todas elas, porque, sei lá, algumas pessoas não sabiam que eu trabalhava no Unicef e vinham conversar comigo e eu dava risada, assim. Então também tem esse outro lado, né? Tem uma visão super errada da ONU, super limitada, acho que não é errada, acho que é limitada da ONU, e foi super difícil. Principalmente lidar com a diferença de verba, né? Que você tinha uma verba muito grande no Groupon. Fui para a sede do Groupon lá em Chicago, entrei no primeiro lugar onde eles tinham vendido o primeiro cupom, que era uma pizzaria ali e tal. E a sede do Groupon parecia meio que Facebook, assim, sabe? Uma grande fábrica sem paredes e tal. A galera, todo mundo andando de skate e patinete dentro. E o Unicef é meio uma repartição pública global, assim. Hoje tá bem mais legal, assim, tem várias reformas eu e tal. vou te fazer uma pergunta que nem tá no cronograma aqui, mas tá batendo na minha cabeça. Manda. Cara, você tá no Groupon, vai pra ONU, menos recurso, outra cultura, um outro momento, porque você volta para um momento de disrupção. Algo te fez ficar 7 anos. Algo que te cativou? E em que momento você falou assim, cara, eu vou continuar, eu vou persistir porque isso me chama. Amei essa pergunta. Um dia eu percebi que quando eu conseguia fazer uma campanha de marketing muito bem sucedida, eu estava incentivando o consumo desenfreado das pessoas a irem comer mais rodízio ou comprar mais roupas. E de repente eu descobri que quando a minha campanha de marketing estava certa, eu estava vacinando e salvando a vida de mais crianças. Ali foi um estalo e eu falei, cara, acho que eu encontrei os dois melhores mundos, assim. Eu encontrei, porque eu sou apaixonado por marketing e de repente eu descobri que dava para fazer um marketing para fazer do nosso planeta um lugar melhor, literalmente. Eu fui ver e sei que todo o dinheiro que vai para a ONU vai de verdade para os centros de distribuição onde os caras vão comprar pump nuts, que são aqueles envelopinhos que tem uma papinha nutritiva, porque as crianças de subnutrição não conseguem comer, que vão comprar agulhas, seringas, barracas, que vão salvar de fato crianças, né? E, cara, eu tive contato com histórias assim. Eu lembro de um dia que meu chefe chegou lá e falou assim: vai para casa. Porque a gente tem um banco global, chama Share, de imagens. Sabe o cara que tá lá na guerra, tirando foto, coletinho? Além desse, tem outros fotógrafos, enfim, tem essa galera que está coletando imagens e eles sobem num banco de dados mundial. E a gente que, no meu caso, que era responsável, o marketing no terceiro setor é a captação de recursos, em sua maioria, entrava lá e via imagem bruta para transformar ela num... Tem que ter um filtro, né? Então, na minha área de captação, eu era um desses filtros, assim. Então, você começa a entender um pouco do que está acontecendo no planeta. Porque todas as imagens chegam para você, que daí você Elas chegam num banco de dados. E aí você vai lá para buscar as histórias para você criar as campanhas, né? O storytelling, as campanhas de marketing, as páginas, as campanhas de doação e etc. Mas não tem um filtro, né? Não tem aquela imagem assim, não assista esse vídeo. Ele tá bruto lá. Então, você tem acesso à humanidade situações de verdade. Bem vou fazer um corte aqui para dizer o seguinte. Aí a importância de ONU, aí a importância de Unicef, aí a importância de instituições como a gente participa, na Amélia e eu, lá em Maringá, do Rotary. É isso aí. Que o Rotary é uma das únicas instituições que tem cadeira na ONU, né? Então, por que vocês participam do Rotary? Cara, a cada dólar que a gente envia para a Fundação Rotária,
a gente consegue, se for para fundo de vacinas, você consegue comprar Isso uma aí. vacina da polio para uma criança que não tem condição. É isso O aí. meu filho tem, a minha filha tem, mas tem uma criança no mundo nesse momento que não pode ser vacinada. O meu pai é vítima da polio. Ah, é. Meu pai nasceu numa época que não tinha vacina e eu cresci com uma pessoa que é deficiente física dentro da minha casa. E eu sei o que ele passou. Sim, Então, por isso eu digo para as pessoas, É. se você pode ter a condição de vacinar alguém, vacine. A polio não é fake news, a polio não é mentira, não tem chip, isso é Uhum. coisa de maluco. Né? E eu tô falando isso como filho de um sobrevivente da polio. sim, Entendeu? tem que Tá aí Então, vacinar. voltando, né? exato. Tá Exato. voltando, porque as pessoas acabam desacreditando naquilo que salvou tanta gente. É E isso. E já além tá disso, provado, né? É isso. e além da vacina, tem a questão da promoção da paz, que é outro fundamento do Rotary, que está ligado à Tá ONU. no meu primeiro né? episódio do meu podcast, fazendo um jabazinho aí, Sim, no com Jornadas de certeza. Marketing. Quem vai no primeiro episódio do meu podcast, um grande amigo meu da ONU, ele tomou um tiro no coração trabalhando Eu pelo assisti. Brasil. Eu assisti, ele Nelson, morreu por 8 8 minutos. minutos. Tá Ah, muito sim. legal, pessoal, assistam. É Vai isso lá, aí, Jornadas o de Nelson Marketing. Leone, ele tomou um tiro no coração, defendendo as forças de paz da ONU, representando o exército brasileiro. Mudou a vida dele, né? E aí tem lá toda a história, né? É. E a gente foi trabalhar junto depois em Nova York e tal, então ele conta a história dele. Mas é isso. E aí eu tenho contato com outro planeta. E a gente acaba percebendo que vários países precisam dessa ajuda também para desenvolver as suas comunicações digitais. Por que que começa a acontecer? Conforme a gente vai tendo a expansão das redes sociais, já estamos falando de 2013, 2014, 2015, 2014 teve a Copa no Brasil, Uhum. e aí você começa a ter uma expansão muito grande de produção de conteúdo. Então a gente começa a ter um aumento de fake news, um aumento Vira de uma discurso de loucura ódio. política. Já tudo deixou a isso. primeira recomendação É. aí de 2 documentários para quem quiser entender um pouco mais como funcionam os algoritmos, as redes sociais e o que isso virou. Tem o Dilema das Redes Sociais, Que ótimo. esse é mais famoso, Muito a galera já bom. conhece. E agora tem um novo que chama A Rede Antissocial. Se eu não me engano, do meme ao caos, ou do meme a alguma coisa assim, mas tá na Netflix também, dois estão chama na A Netflix. Rede Antissocial. Antissocial. E eles vão explicar como é que os primeiros caras que começaram a fazer os memes não imaginavam o que ia acontecer. Uhum. Como isso pode fazer as pessoas cometerem suicídio, destruir a vida de alguém. Enfim, então vai narrando um pouco dessa história. Então, a melhor forma de proteger uma marca, de proteger uma instituição como a ONU, é criar uma comunicação digital muito forte. Então, em 2015, aqui no Unicef no Brasil, chega o Nelson Leone, chega a Edith, um beijo para a Edith também, uma das grandes mentoras da minha vida também, que começam a construir a comunicação digital do Unicef. Eu era da captação, então a gente começa a fazer parcerias para captar mais recursos, mas também para construir uma comunicação que precisa chegar nos adolescentes que estão online. Porque o adolescente está trancado num quarto, mas ele está tendo contato com milhões de pessoas ali. Uhum. Via Discord, via rede social, via webcam. Então a gente precisa também ter campanhas que estão conversando com esses adolescentes. Então tem todo um desenvolvimento. Hoje o Unicef faz isso em vários países do mundo, com vários projetos, utilizando inteligência artificial também, para ajudar crianças que são vítimas de sexting, né? Que Uhum. você espalhar ali imagens ou mentiras, principalmente com garotas. Então tem todo um trabalho de comunicação digital que precisa Isso ser que feito. ainda nem falava em pandemia, né? Não, estamos em Nessa 2015 época. ali. Hoje, então, é mais sério ainda. Será que a gente pode dizer que nesse momento, Bruno, você descobriu um propósito de vida? Acho que foi. Porque a gente sempre fala que para uma empresa ou para uma pessoa é muito importante descobrir o propósito, porque é que eu existo, porque é que eu faço isso. Tanto é que o nosso Uma vida. podcast tem essa intenção de trazer histórias Histórias inspiradoras do seu inspiradoras. negócio, né? Que legal. Porque a É. gente entende assim, independente da sua profissão, a sua empresa, o seu negócio, se você não tiver um propósito, se você não tiver uma missão bem definida, se não tiver um porquê você levanta de manhã É isso aí. para trabalhar, será em vão e em algum momento você vai cansar Você e, acaba né? desanimando daquilo, né? É. E você fala com tanta paixão desse momento da sua vida. Foi. Não foi que- simples, não foi fácil. Como qualquer lugar tiveram obstáculos, mas o objetivo final era muito maior, né? E aí eu comecei a conhecer outros países. Então, outras culturas. Então, a gente vai para a Europa ali, para algumas reuniões. Conheci vários países por causa das reuniões com a ONU, né? Então, fui para muitos e muitos países, vi muitas coisas e aí as coisas foram aumentando, foram espalhando.
Em 2016, eu montei uma consultoria para atender, como eu era consultor da ONU, não era oficial, então eu tinha essa flexibilidade para atender também alguns escritórios da ONU, e aí eu comecei a descobrir o mundo terceiro setor. Então, eu começo atendendo em Greenpeace, WWF, a Agência de Refugiados da ONU, eu atendi primeiro em 2017, e aí acontece uma grande reviravolta na minha vida, que eu vou morar em Nova York com uma vaga de consultoria também, que era uma vaga para liderar globalmente um projeto de inteligência digital, assim, e com SEO e tal. E aí foi muito louco, né? Porque aí eu trabalhei de frente àquele prédio icônico da ONU, eu nunca tinha pensado, assim, nunca foi uma vontade, que era né? Aconteceu, apareceu uma Uhum. oportunidade e, nossa, foi muito louco. Aí foi muito doido, assim. Trabalhar num escritório com pessoas literalmente de todos os países, assim. Então hoje eu tenho amigos no Egito, Cazaquistão, minha chefe era da Bulgária, um beijo para toda essa galera, assim, colegas, Um aquele crescimento incrível, né? incrível, aquele Culturalmente. banco de dados que eu falei para você, o cara que estava do meu lado era o cara que recebia as imagens e programava elas no sistema, assim. Então eu cheguei lá e falei, Aham. caraca, eu acessava o que você faz. Então, e tem uma história muito doida. Quando eu estava no Brasil, uma vez eu queria implementar um projeto que fosse envolver o escritório global e eu fui tentando ligar para as pessoas. Ligava, assim, usava o telefone na mesa, assim, para quem não conhece hoje, né? Aham. E aí eu cheguei num cara e eu vi que o sotaque do cara, eu falei, cara, você é da onde? Ele é do Brasil. E eu comecei a falar com ele em português, chamava Rodrigo. E eu lembro que eu perguntei assim pra ele, eu tava no escritório em São Paulo, né? Cara, como é que você foi trabalhar aí? E aí o cara meio que, tem a vaga aí e tal, mas ele tava focado em resolver o problema do momento ali, do quem estava da campanha. O tempo passou. E aí foi descobrir que anos depois eu tava na vaga desse cara. Olha. Eu só fui descobrir quando eu tava lá, né? E eu não sei, alguém falou, porque o Rodrigo falou, eu acho que eu conheci esse cara. Ele era o que você tá fazendo hoje. Eu, né? Nossa, Que mundo. que loucura, assim, tipo, uns 2 anos depois. E aí eu fiquei um ano e meio em Nova York, participando de projetos globais, implementando toda a parte de analytics, a parte de dashboards, relatórios, integrando o rollout, assim, o desenvolvimento de websites que tinha uma outra equipe fazendo. Então foi um projeto muito grande, foi quando eu tive a oportunidade também de fazer um curso na MIT, porque era ali perto. Tem uma parte da história que eu pulei, que eu morei em Toronto, bem na época que o Obama é eleito. Foi muito engraçado, estudei na Universidade de Toronto. A galera punha sofá para ver o Obama ganhar, assim. Eu era mais novo, assim, eu falei, caraca. Foi uma grande Foi muito doido. A campanha dele foi muito doida, mas eu tava lá para aprender inglês e para conseguir entrar na universidade ali e fazer pelo menos um curso. Fiz um curso curto, que eu conseguia pagar ali, né? Mas também foi uma experiência muito louca. Em 2008 eu fui para Toronto, estudei na Universidade de Toronto, estudei na escola, eu costumo falar que eu estudei na classe do Keanu Reeves. Aí todo mundo fala, você conhece ele? Não, mas na sala tinha um quadro Tinha do um cara. Um pouquinho depois. E todo mundo falava, não, aqui estudou Keanu Reeves. Aí, Você não tirou uma foto do lado dele? Não, Ó. mas não existia celular, né? Quer dizer, eu não tinha celular. Tinha aquelas câmeras, assim. Acho que eu tenho uma câmera na Cybershot, uma foto. E aí, isso foi um pouco da minha vida. Eu volto pro Brasil, já na Agência de Refugiados da ONU, e aí não trabalhando só com marketing digital. Aí já como oficial da ONU, em 2019, e aí já fazendo captação com TV, participando de mala direta, né, coordenando uma equipe maior, parcerias com o Google, fiz muitas parcerias com várias empresas também quando eu estava lá fora. Então tem vários detalhes aí Aí ao você longo dessa fica, aí você história. fica até Pandemia, 2020. 2020. Eu já dava aula desde 2008. Comecei dando aula no Senac, dando aula de cursos técnicos, tipo Photoshop, aquele HTML lá atrás. Depois vira de SEO, a SEO vira marketing para buscadores, que vira marketing. Então, de repente, estava dando aula de marketing em cursos técnicos. Eu fiz um MBA, fiz cursos fora, fiz mestrado. Então, eu fui meio que migrando, dando aula em outros lugares, até que eu fui parar na SPM principalmente, e hoje dou aula em outras instituições. Então, ali em 2020, várias escolas estavam já me procurando para dar aula. E eu fiz um movimento, falando de histórias inspiradoras, principalmente estava em Nova York, teve uma consultoria lá que fez um movimento que mudou minha vida, assim. De você fazer um traço e lembrar de momentos felizes e momentos tristes na sua vida. E você vai vendo isso, né? Mais ou menos do propósito. E aí, de repente, você olha, quando eu estava mais feliz, quando eu estava triste. E aí, de repente, eu olhei todos os pontos positivos, eu estava envolvido ou com treinamento, ou com aula,
ou com produção de conteúdo? Você tinha a Você já tinha identificação uma do teu veia. motivo, né? Você já tinha uma veia de É. professor Eu aí olhei, eu sempre quis dar aula, Aham. sempre quis. E aí eu olhei e falei, cara, é isso, é isso. Mas aí a ONU vai te levando, né? O mercado vai te levando, a vida vai te levando, você vai aproveitando as oportunidades que tem, mas isso sempre ficou na minha cabeça. E aí em 2020, antes da pandemia, veio um convite muito legal da SPM, e eu falava, pá, eu vou. Né? E aí eu no meio do mestrado, aí vem pandemia, cara, não vai dar para eu continuar na ONU, né? Porque você tem que dar tudo de si ali, e eu como oficial também não ia poder trabalhar em outros lugares. Enfim, e aí eu falo, beleza, então eu vou já bastante tempo de ONU. Não dá 7 anos tudo, porque tem uns períodos que eu tô fora ali, mas é mais ou menos isso, né? 2013 a 2020. Mas acho que trabalhando efetivamente na ONU deve dar uns 5,5 ali, 6 anos. E aí, quando eu faço a migração, eu falo, cara, eu vou voltar com a minha consultoria e vou dar aula. Vem a pandemia. Nossa. Eu falei, Que é um outro momento, é uma outra disrupção, porque até tudo que você tinha feito até então começa também a ganhar muito mais então, mas ali no proporção, né? começo a gente fala assim, será que eu fiz uma escolha errada? Não, porque naquele momento todo mundo ficou meio sem chão. Cara, sair da ONU para ir dar aula, para seguir um sonho, E de repente e vem de isso, né? repente, e aí foi o contrário. E todo mundo resolveu estudar no meio da pandemia, no começo da pandemia. E de repente começou a ter tanta aula e que não dava conta. E aula online. Aula tudo online, e aí foi Você isso. podia atender todo mundo, né? E aí foi isso. E aí começaram a acontecer consultorias também online. E aí o mundo talvez fosse demorar de 5 a 10 anos para migrar para online, aconteceu em 1 ano. Então hoje é muito. Por isso que você perguntou antes de começar aqui, se eu dou consultorias, estava a maioria offline, mesmo lá para a região do Rio Grande do Sul e para Pernambuco, tal, porque todo mundo agora tem webcam por causa da É. pandemia. Então todo mundo migrou para online. Eu dou aula em vários lugares do Brasil online, dou muitas aulas presenciais, a maioria aqui em São Paulo, mas e aí o que aconteceu? Os empresários também quiseram participar dessa transformação. Quiseram não. Precisaram, foi Obrigaram. diferente. Não era só querer, Não, precisar. precisaram, Eu lembro que quando entrou o online, imagina, na consultoria, o Lumen é isso. Até hoje tem um stories, né, falando isso no nosso Instagram. Que legal. Porque até então eu era um consultor, a gente tinha um projeto de consultoria, de escritório de consultoria de empresa. Esse era o meu projeto de vida, né? Mas até então eu era um consultor autônomo, como a maioria dos consultores. E olha que interessante, em 2019, a gente conversa, nós dois, a Ana Amélia estava dando aula nas escolas que ela dava aula, e a gente fala, olha, a gente vai precisar começar a construir um caminho para trabalhar junto, porque a gente precisa ter uma empresa de consultoria. E aí a gente começa a construir um plano de negócio Legal. de consultoria. Vamos lá, vamos fazer um plano de negócio, vamos fazer um planejamento estratégico, para onde a gente vai. E aí a gente cria o Lumen. E eu lembro até hoje que no final de 2019, a gente começa a fazer logomarca, né? A nossa interrogaçãozinha, se você for ver na nossa logomarca do Lumen Instituto, é uma interrogaçãozinha com uma luz, que a gente começa a criar essa ideia de propósito. São grandes perguntas que levam a gente a lugares diferentes, né? De você ter. E aí a gente vai criando a cor e tal. Quando a gente fala assim, olha, 2020 nós vamos avançar, vem a pandemia. E nesse momento, a gente percebe que ganha uma outra proporção. Tudo. Tudo, é. E aí, por um lado, se a gente não tivesse feito esse caminho, a gente não estaria pronto para esse momento. E eu olho que teve colegas, e teve pessoas, teve profissionais, né? Que não fizeram esse caminho, não estavam nesse caminho, e que de repente comecei a conversar com um, com o outro, o cara falou, cara, não tenho serviço, não, parou, perdi, e o meu não parou. É isso. E aí, nesse momento, acelerou. eu falei, pô, vamos acelerar o Lumen, que vai ser espaço para outros consultores também. Perfeito. Então, foi uma mudança radical. Isso, e acho que você trouxe um ponto, né? Como você já estava preparado, você não parou. Algumas pessoas me buscavam, batendo papo na época, né? Várias pessoas que também estavam perdidas, assim, me chamavam para quero tomar café no Skype, né? Bater papo online. E aí, porque agora o digital vai bombar, agora é a hora do digital, né? E eu falo assim, cara, não é. O digital já está aí há bastante tempo. Talvez as pessoas que estão olhando para ele agora porque
estão precisando. Mas quem já tinha olhado para o digital alguns anos antes, sentiu menos a pandemia. Eu estou falando de empresários que tinham a condição, né? Que fique bem claro, não estou falando de pessoas que Uhum. talvez não tinham essa condição. Mas eu prestava consultoria para outros empresários ali em 2016, 2017, principalmente, antes de eu ir para os Estados Unidos, num momento ali entre o Unicef Brasil e o Unicef Estados Unidos, que a gente tentou levar a transformação digital e que não acreditavam. Eu estou falando de 2016, 2017. E quem acreditou antes disso, já tinha um e-commerce, já tinha um website, já tinha algum software, sentiu menos. Mas a grande maioria se viu forçada, e aí a gente teve um boom digital, um boom de contratações, enfim, várias transformações, o que é bom. Então a gente tem muitas ferramentas hoje e tem muitos processos, tem muitos novos desafios. As Então, pessoas. é bom, mas muda a forma das pessoas interagirem com esse meio, porque nesse momento começa a ter espaço para lives, as pessoas começam a fazer mais live no Instagram, as pessoas começam a estudar mais É. Instagram, as pessoas começam a perceber que dá para ganhar dinheiro com isso, Uhum. começa a ter muito mais influencers, muito mais pessoas levando conteúdo, e aí tem conteúdo de todo tipo, tem conteúdo com qualidade, tem conteúdo sem E vai qualidade, piorar. e aí a gente começa a viver um novo momento. É. É isso aí. É isso que acontece e vai piorar com as Você acha que ferramentas. vai? Vai. Com as ferramentas de inteligência Opa, artificial. vai piorar, mais um corte, vai piorar. Vai Vai piorar, vai aqui piorar. agora. É Mas porque por a por que inteligência você acredita? artificial, a gente não consegue muitas vezes enxergar o limite ali, né? Porque todo mundo pode produzir qualquer tipo de conteúdo muito rápido. Então a gente vai ter um boom de conteúdo de péssima qualidade nos próximos anos, meses e anos. Pode anota aí no cantinho. É. Você vai ver. Ele é visionário. Não, É. é porque a gente vai vendo também outros profissionais. Você vai vendo a e tal. tendência, né? Exato. É igual no nosso caso, numa Exato. empresa, você vê o indicador, você vê a tendência. No teu caso, aí. Aham. É isso aí. Então, assim, todo mundo, se eu te der uma palavra aqui, vou fazer melhor. Se alguém pegar esse vídeo nosso no YouTube e colocar aí num chat GPT da vida ou em alguma inteligência artificial LLM aí, de generativa, ele consegue só com base em algumas palavras que a gente fez aqui, escrever um e-book. Uhum. verdade. E aí o cara vai lá, faz um e-book, já tem inteligência artificial, o cara faz uma landing page, já tem inteligência artificial, o cara faz o anúncio, ele pode criar um montão de conteúdo que é postado automático no Instagram, e aí ele vai ter uma conta ali para vender um e-book bem rapidinho. Ele pode fazer isso 3 vezes ao Tá, mês. mas aí a minha pergunta para você é de leigo de fato, Uhum. né? Se você diz que vai piorar porque as pessoas não vão saber usar isso, ou porque isso é algo que pode estragar, ou não é benéfico? Por que vai piorar? Vai piorar no Isso é ruim? Isso é ruim? Essa é a pergunta. Isso é ruim? Sim e não. É ruim porque a gente vai ter uma enxurrada de conteúdos que não são de fontes confiáveis. Então, Entendi. as pessoas... eu já tenho visto isso acontecendo em aula. Aconteceu numa aula ontem, quinta-feira. Estava dando aula, um aluno foi entregar um trabalho, e nos meus trabalhos pode usar o ChatGPT. Na verdade, eu dou várias aulas para como usar. Mas uma das coisas que eu falo você precisa fornecer informações, senão a ferramenta alucina. E aí, o aluno trouxe uma análise de benchmarking de uma empresa. Eu falei assim, cara, você tem certeza? Ele, não, mas eu busquei que o ChatGPT está falando que a ferramenta, que a empresa faz isso, isso e isso. Eu abri o site da empresa e falei, então, vamos procurar. E não tem. Então, imagina as pessoas tentando se educar por meio dessas ferramentas. E aí... Então vai faltar, na verdade, a curadoria. As pessoas não sabem fazer a curadoria disso. Porque a ferramenta é boa. Não, a ferramenta é maravilhosa. Desde Eu vou que você posso dar... saiba avaliar o que a ferramenta te Eu posso passar apresenta, 1 milhão né? de dicas, é muito boa para fazer análises. Mas a gente já está vendo isso, né? É muito fácil. E eu nem vou entrar no mérito das fake news, deepfake, etc. Mas essas ferramentas vão trazer uma enxurrada de conteúdos. E aí a pergunta que fica é: o que eu posso considerar um engajamento? Será que um like num vídeo deveria ser considerado engajamento? Deveria. Ok. As pessoas passam, em média, de 4 a 6 segundos numa postagem. Será que em 4 segundos eu consigo saber o que o Lumen Instituto faz? E por que elas vão passar isso? Porque eu tenho cada vez mais uma enxurrada de conteúdo e as pessoas estão scrollando tela. Então, para você, Lumen Instituto, ter mais relevância, você vai ter que produzir 30 vezes mais conteúdo.
e você sabe o trabalho que dá para produzir um conteúdo de qualidade. Então, o que vai Uhum. piorar é que nós vamos ter uma enxurrada de conteúdo de baixa qualidade. E eu não estou falando de qualidade visual. Pelo contrário, a qualidade visual vai ser melhor. Uhum. A gente tem software que já cria vídeo, do zero. Sim. Te mostro aqui. A gente faz um outro café ali, você escreve a frase que você quiser e cria um vídeo para você. Tá meio curtinho, tá meio monstruoso ainda? Tá, mas daqui um ano não vai estar mais. Uhum. Então, além de faltar uma curadoria, falta um propósito, faltam algumas regulamentações com as redes sociais e as pessoas precisam entender como que isso pode agregar para a nossa sociedade e para a profissão, para as profissões. Então, eu digo que vai Isso, piorar num sentido que a gente vai ter uma enxurrada de conteúdo de baixa qualidade. Vai ter um isso é uma monte tendência mundial mundial. ou é uma tendência ainda mais no Brasil que nossa população não tem o hábito, ou nós brasileiros, vou Uhum, colocar eu no processo junto, uhum, não tem o hábito de aprofundar no conteúdo. Eu leio o começo é. e isso vira regra, o resto eu interpreto. O que eu posso dizer é que, assim, o Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo nas redes sociais. O Brasil é o país do mundo que mais segue influenciadores digitais. O Brasil é o país do mundo que mais utiliza o Google para pesquisar marcas. Esses dados são do Global Web Report, então pode jogar aí globalwebreport.com. Tem mais de 400 páginas e tem de todos os países. Ele sai uma vez por ano completo. É feito pela Statista, pelo Hootsuite, por várias empresas. E a gente consegue observar que países com menor índice educacional, menor índice cultural, Brasil, Tailândia, Filipinas, estão sempre no topo dessas cadeias. O Brasil passa muito tempo nas redes Uhum. sociais e os conteúdos mais consumidos são memes e etc. O Esse é Brasil, um problema, né? o segundo motivo que faz o brasileiro sair na internet é para ler notícias. Isso é um problema, porque você lê só o headline da notícia. Isso. Então, assim, baseado nesses dados, não é o meu achismo, é baseado nessas informações de pesquisas que nós observamos, que o brasileiro pode ter um contato com conteúdos de uma qualidade mais duvidosa. Então, o que a gente consegue perceber é que o futuro precisa de regulamentação, precisa de mais cautela, precisa de mais educação. Pra E aí fazer uma gente, reflexão, é, né? Vou Uma dar um. reflexão a respeito realmente da educação. Como é que nós É, estamos educando as crianças, os a gente, adolescentes, os é, jovens, para lidar com tudo isso que a vem gente chegando, precisa né? regulamentar as redes sociais. Utilização, eh, leis de direitos autorais, né, uma série de coisas. Isso está influenciando, vai influenciar, e eu nem estou falando de política, estou falando da sociedade como um aham. todo. Uhum. É só pesquisar aí quem viu ano passado o caso do Discord, que afetou várias crianças aí, então dá uma pesquisada. Então tem várias ferramentas e vários casos que atingem as crianças principalmente. Para quem Então, está assistindo a gente, por exemplo, a gente tá chegando a algumas pessoas e esse conteúdo é para isso, né? é, Pra gente poder chegar com qualidade aos nossos clientes, aos nossos parceiros, às pessoas que legal. querem acompanhar a gente. O que a pessoa pode fazer nesse universo para ela já ter? Porque, beleza, eu preciso regulamentar a rede social, e aí a gente. Lembrando mais uma vez, nós não estamos falando de política, a Sim, gente nem sim. vai Uhum. tocar nesse assunto aqui, mas eu entendo a regulamentação que você fala. Quando a gente fala de eh, eh, direito autoral, quando a Isso. gente fala de Acesso colocar para acesso para criança, Uhum. criança, isso. parece que tem uma possibilidade. Eu acho que o Instagram agora fez Tem algumas, menores de 16 anos, tem 18 algumas anos não ferramentas, mas o cara conseguem, coloca a algumas idade coisas que Faz que não não pode. tempo até que pode. tem, O o YouTube pessoal tem dá umas uma burlada ferramentas. Ah, não, porque aí nessas você tem mais de regrinhas. 16? Tem, É. não O adianta. YouTube tem umas ferramentas bem legais para É. crianças, assim, né? Que é bem Tem. bacana. Até quando a gente vai publicar, a gente coloca se o Isso, Safe conteúdo for Aham. Kids, tal. exato. Isso. Agora, para quem está assistindo, aí nesse ponto da regulamentação, acho que fica claro nesse É, ponto que que a não gente está depende da gente falando, não aqui, depende né? da Exato. gente. Uhum. Agora, para a pessoa que está em casa, assistindo a gente, na empresa, o que a pessoa pode fazer para não cair nessa? Boa. Primeiro, checar, né? Checar tudo que você lê. E checar onde? Tenta pesquisar em lugares que são mais confiáveis, em fontes mais confiáveis. Então, não acreditar em tudo que você vê, em tudo que você ouve, sem checar antes. Então, quando eu falo de fontes confiáveis, estou falando de institutos que são
mais conhecidos, com informações mais checadas e verdadeiras, e etc. Então, por exemplo, na minha área de marketing digital, cuidado com dicas de gurus milagreiros. Tenta ver uma pessoa que estudou, que tem uma experiência de fato profissional. Tem muita... Se você pesquisar marketing digital em alguns canais, você vê uma molecada querendo vender coisa. E o marketing digital tem uma visão de parecer que todo mundo quer ser consultor de marketing digital. Até no Big Brother tem consultor de marketing digital e quando você vai conversar com essas pessoas, elas não conseguem explicar muita coisa. Então, parece que o marketing digital é só comprar e vender, que é o dropshipping. Então, é nesse sentido. Então, acima de tudo, a gente precisa checar as informações antes de passar essas informações para frente. A gente precisa ter certeza que estamos consumindo conteúdo de instituições de qualidade. Você foi fazer um MBA na USP. Eu não estou falando que todo mundo precisa estudar na USP, né? Mas estou falando que todo mundo pode buscar informações em fontes mais confiáveis. Verifica Exato. quem é referência. Exato. Falar nisso, eu queria fazer uma pergunta. Boa. Para quem está querendo entrar nessa área do marketing digital. Legal. A gente recebeu uma pergunta de uma pessoa, do Carlos Eduardo, que é da agência IUP Marketing, que é uma agência que surgiu agora. Legal. Então, ele pergunta que estratégias você acha essenciais para quem está entrando nesse negócio, para atrair clientes. E para desenvolver e deslanchar dentro dessa área. Boa, tudo começa com o depende. Depende de quem é o seu cliente, depende de quem é seu público-alvo, depende de onde você mora, depende de uma série de fatores. Como eu não tenho todas essas informações, eu vou trazer aqui ferramentas que ajudam a maioria dos casos. Então, se você é uma agência, você precisa ter um website bem feito, que apareça bem no Google, para que as pessoas possam encontrá-lo. Você pode ter uma ação de conteúdo ali no Instagram, até um podcast, para você gerar autoridade. Mas, acima de tudo, ofereça serviços que possam ser certificados. Então, você pode ter uma certificação Google, você pode ter uma certificação uma RD Station para e-mail marketing e que vá atender um público-alvo específico. Ferramentas que vão te ajudar a atrair. Fazer um Google AdWords, quando as pessoas pesquisarem no Google, você aparecer ali. Então, você começa a gerar tráfego. Fazer anúncios nas redes sociais. Mas tudo isso tem que ter um website, tem que ter um conteúdo, um funilzinho criado ali para você atrair, então, tem seus clientes. Tem algumas ferramentas, a gente pode dar dicas de ferramentas. Porque o Instagram é só para chamar, né? Exato, são conteúdos mais curtos. Na terça-feira eu fui atender umas meninas lá na FEA USP, elas vão fazer um evento, até ligado ao terceiro setor, pediram minha ajuda, e elas são bem novas. Né? E aí, graduação, porque eu dou aula na graduação também. É outro mundo. A galera na graduação, só para vocês entenderem a velocidade do conteúdo, elas assistem o TikTok na velocidade 2, ou velocidade 1,5. Eu nem sabia que dava, é só você segurar o vídeo e ele acelera. Dá em média 3 segundos o vídeo, 7 segundos. No YouTube também dá, mas não faz isso no nosso podcast agora. Eu falo meio rápido, se eles fizerem isso vai ser difícil de me entender. Eu falo meio rápido. Então, aí eu falei assim, vocês vão ter uma página. Não, a gente vai ter um post no Instagram. Eu falei, então tem uma galera que tem esse entendimento, de que eu não preciso ter um website. Mas 41% dos usuários de internet no mundo, eles interagem com websites antes de fazer uma compra. Então, é importante que você trabalhe em mais canais do que só as redes sociais. E, de novo, já falei isso em aula essa semana umas 4 vezes. Eu não sou contra o Instagram, eu tô lá, vou fazer jabá depois, mas não é só Instagram. Né? Tem um amigo meu, que acho que ele vai assistir, beijo, Paulão, não sei se é essa frase dele, né? Ele já mesmo falou isso, mas é de alguém. Construir toda a sua estratégia de marketing nas redes sociais é como você construir uma casa dos seus sonhos num terreno alugado. Então, mas você precisa ter outros canais. Aí você, em outros conteúdos que a gente foi pesquisar sobre você um pouco mais, entender e estudar um pouco, ver um pouco os seus... muito fácil. Então tá funcionando aí minha vários estratégia. canais. Eu vou falar para você, você falou que ia fazer o jabá, aquela hora eu vou fazer já. Pessoal, entra no Instagram, Bruno Pérez. Você vai ver ali, aí você vai entrar no Instagram, você vai imaginar que ele tem 250 mil seguidores. E aí você vai olhar e falar assim, acho que tá o quê? 11 mil agora, bateu 11 mil seguidores. Semana 11 mil seguidores. Pra mim já é, cara, seguidor pra caramba, quem dera mas a gente chegar. Não é sobre quantidade, porque é aquela história, coloca 11 mil pessoas numa sala pra você dar não é sobre quantidade, é sobre as pessoas certas. Então, mas o mais bacana é que ele tem lá na bio dele, quando você acessa a bio,
Tá muito bem Ah, que organizada. legal. Muito bem organizada. Então, ali, já na bio dele, você já vai ter acesso aos podcasts que ele grava, aos conteúdos, tanto de vídeo quanto de áudio, ao site. Parabéns. Quando tem curso, a gente coloca lá também. E o Muito o bacana. site é muito Ah, bacana. ficou legal. Eu entrei, olhei todo o site. Ali você tem um material de apresentação De profissional, né, palestras. de tudo que você faz, que já E, fez, ó, tem uma marcas com quem curiosidade. você já Eu trabalhou. tento sempre contratar os meus alunos para fazer. É. Então, quem fez a edição do vídeo de palestras foram meus alunos. É, E a ideia. Não, não tem problema. Tá batendo, né? Tá vazando no áudio aí. Rapaz, ou é um pica-pau ou é alguém fazendo. Mas, Vou pessoal, contar para vocês. faz parte São do processo. Paulo, sexta-feira, depois das 18, Começa. eles estão liberados para fazer obra. Não, pessoal, tudo vai bem, escapar tudo um bem. tuque-tuque-tuque Tudo aí, bem. mas depois o meu amigo Renato vai tentar consertar, né, Renato? Colocaram em Nós você não- essa aí, hein, cara? Se foi o Renato que tem um churrasco agora, às vezes ele falou assim, começa a batucar pra parar, Renato. Nós não vamos parar, Renato. Só se levar nós. Só se levar junto. Segura aí. Ó, eu quero perguntar o seguinte. Pergunte tudo, cara. Por que eu entrei nessa questão do seu Instagram? Já para fazer o jabá e já para te perguntar. Lá no seu conteúdo, você fala muito do planejamento. Não adianta nada É eu isso aí. fazer Instagram. Então, pessoal, presta atenção nisso. Chegamos no ponto. Vocês viram o tamanho do currículo do cara. Então, conta pra gente. Não adianta nada eu fazer Instagram, eu fazer alguma ação de marketing se eu não tiver planejamento. Da onde começa isso? Como que quem tá do zero começa a planejar isso? Eu sempre gosto de citar Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela chega lá, ela encontra o gato na árvore, e aí tem um caminho para a direita e um para a esquerda, ela conversa com o gato, fala, gato, qual que é o melhor caminho? Ele pergunta para ela onde você quer chegar. Ela fala, não sei, não conheço nada aqui. Ele, então qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa, você precisa entender qual é o seu objetivo. Vou usar como exemplo o Cadu aí, da agência. Então, qual que é o objetivo dele? Sei lá, atender pequenas e médias empresas na região de Maringá com uma agência digital. Então, esse é o objetivo dele. Então, esse é o primeiro ponto. Eu saber onde eu quero chegar. E quando eu for criar os meus conteúdos também têm que ter objetivos. Se você entrar no meu Instagram lá, eu vou ter objetivos, conteúdos de topo de funil, que são super curtos, principalmente os cortes de podcast. Eu vou fazer vários cortes nesse podcast aqui. Então, são cortes que é para as pessoas entenderem sobre o que a gente fala. Mas você vai ter conteúdos mais profundos também, eles vão ter bem menos visualizações, mas eles vão educar as pessoas. E vai ter um conteúdo de fundo de funil, que vai ter um foco de vender alguma coisa, por exemplo. Então, uma vez que o Cadu aí determina o objetivo onde ele quer chegar, que é atender tal público-alvo, ele tem que estudar quem é esse público e onde está esse público. Se ele for atender, por exemplo, tem áreas de empreendedorismo que as pessoas não estão tão online. Eu atendo bancos, eu atendo indústrias, atendo muito terceiro setor, que eu adoro, sempre que eu posso, eu atendo terceiro setor. E aí, pois o terceiro setor é um outro mundo. Então, você precisa conhecer o nicho onde você vai atuar, para você conhecer as características daquele público. E aí, vou falar só de Instagram. Se você quer construir o seu conteúdo, sua estratégia no Instagram, você precisa saber as dores desse público. As pessoas gostam muito de culpar o algoritmo e falar, o algoritmo não entrega. Mas as pessoas, será que elas estão postando o que a audiência quer ouvir? Ou seja, quais são as dores desse público? Isso você vai saber quando você conhecer o público-alvo. Quais são as dores deles? O que eles... Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com a Camila, minha esposa, um beijo, te amo. E ela falou assim, pô, a galera tem muito perguntado, essa dica eu estava dando para você aí fora da edição de vídeo, né? Então, por exemplo, esse é um tipo de conteúdo que eu preciso fazer no meu Instagram, não tive tempo ainda. A Camila falou, pô, as pessoas querem saber como é que funciona tal ferramenta, como é que... um pouco mais de prática. Então é isso, você precisa conhecer seu público para você gerar esse conteúdo. Então, sabe onde quer chegar, conhece seu nicho, conhece seu público, e aí você vai escolher os canais digitais onde você vai criar conteúdo. Para mim, funciona muito Instagram, porque eu falo com os meus alunos, eu falo com uma audiência mais para brand, mais para construção de percepção, e LinkedIn. As pessoas me contratam pelo LinkedIn, tanto para palestras, tanto para consultorias, até para me chamar para novas aulas, porque é o mais B2B. Então, esse é o entendimento, né? Eu falo com o público B2C, mas eu também gero demanda no B2B. Isso é conhecer quem é meu público, quem demanda de mim e etc. Então,
conhecer o seu público, e seu nicho, seus concorrentes, façam benchmarking. Eu sempre falo para todo mundo, né? Saindo daqui, eu vou para casa da minha prima, ela é atriz, ela quer bombar no Instagram. Pô, vamos olhar 3, 4 perfis de atrizes parecidas com você, que estão bombando, vamos entender o que está dando certo. Não existe guruzice. O que elas estão fazendo, Não né? é lá, vai lá, posta 2 vezes, 15 Uhum. hashtags, sai pimenta a gosto. Não é assim que funciona. Então, você precisa... Uma receitinha. Você precisa, de fato, conhecer esse nicho para que você consiga evoluir na produção de conteúdo. Então, tudo é pensado. Se você vai produzir um conteúdo e você não sabe o objetivo dele, esse objetivo é para educar, é para chamar atenção, é para alcançar muitas pessoas, é gerar engajamento, que seja. Se você não sabe, não poste. Você está criando por criar e a chance desse conteúdo cair no limbo é muito grande. E você sabe o tanto que custa fazer um conteúdo por tempo. Sim. Então... É um investimento, né? E é isso que eu falei naquela hora. Para ter qualidade, tem que ter planejamento. Então, a gente vai ter um monte de conteúdo aí meio... Você planeja por funil. Por exemplo, Sim. primeira fase ali, Chamar captura, atenção. chama atenção. Primeiro Isso. chama atenção. Isso. Depois eu vou Tem alguns avançando formatos... e tem estratégias diferentes para cada etapa. Exato. Então, tem formatos que funcionam mais para topo de funil, o Reels, principalmente, a gente fala de Instagram, anúncios, que você pode segmentar ele para mais topo de funil. E ali você vai esperar o que como métrica? Visualização. Quero que as pessoas lembrem de mim. Quando eu vou para o meio de funil, eu quero gerar engajamento. Então, às vezes pode ser um conteúdo mais longo, mais profundo. Então, funciona muito bem stories. Então, por isso que aqui no começo eu fiz um stories, para a galera que me segue saber que, de fato... O stories é meio de funil? É porque só recebe o stories quem te segue. Ele nunca vai para fora, né? Ele tá sempre te procurando, né? Ele só vai para fora se você usar algumas hashtags ali de localização e tal, mas é muito pouco, é 1%. Quando você investe, porque quando você investe em promover, né? É melhor promover stories ou é melhor promover Reels? Reels é um formato que, de novo, depende do objetivo. Você pode promover o stories para engajar mais o seu público. E ele vai aparecer alguns stories promocionais ali para quem está caminhando nos stories ali em cima nas bolinhas. Então, quando você promove, ele vai atingir para fora da sua bolha. Mas o Reels, ele hoje é um formato que a própria Meta já diz, né, que é um formato que tem esse objetivo de alcançar mais pessoas, que são os microvídeos. Então, uma grande sugestão, até para o Cadu, quer espalhar aí a agência, faz um Reels de 15 a 30 segundos, que responda às dores do seu público e comece impulsionando. Eu sei que vários gurus que estão me vendo aí vão ficar bravos, eu estou mandando impulsionar. Por que eu faço isso? Mexer no Meta Ad Manager, né, no gerenciador de anúncios do Meta, não é simples. Né? Todo mundo pode falar o que for aí, lança um desafio. Não é simples. Você pegar... Eu dou aula para pessoas que gerenciam cooperativas no interior de vários estados do país, ou até nas capitais, e que tem uma equipe, a equipe dela é ela mesma, né, que faz ali algum artesanato, empresas que fazem mel. E aí, na hora que você abre o gerenciador de anúncios, não é simples. Só que pelo celular a pessoa consegue ir lá, pegar, tirar foto, fazer um videozinho do mel, usar um template pronto, e aperta lá com R$10, ela vai atingir, se é uma cidade pequena, ela já atinge boa parte da população e vende o mel dela. Então eu não estou preocupado em dar dicas gurusísticas para que as pessoas, né, vão lá no palco me adorar. Não, eu estou preocupado em ajudar de fato aquela pessoa que está lá num lugar precisando impulsionar o negócio dela. Então, eu acho que vale sim começar impulsionando e depois ela pode aprender ou ganhar dinheiro e contratar alguém para fazer. Não é fácil, não é simples algumas coisas. Então, eu tento buscar um caminho um pouco mais simples. Né? Tenta uma ferramenta, tenta isso. outra. Tem algumas dicas bem legais. Eu posso fazer outra pergunta? Boa, pode, manda várias. Pode. Manda várias. Tem 2 pessoas, Bruno, que estão querendo saber sobre cursos online. Boa. Então, a Dinorá, que tem uma clínica chamada Neuroreadaptar, ela mandou assim, tem um curso presencial e como faço para colocá-lo no formato digital. E também o Yuri Vieira, não é o Yuri não, é o Gabriel Souza, que tem um salão, Will Salon. Ele diz assim, o maior desafio é o lançamento do produto. Eu vendo cursos online e algumas dicas. Né, deixa eu já aproveitar e mandar um abraço pro Carlos, né? Mandou, né? Da IUP. Tá começando agora, tá querendo empreender e vamos para cima.
A Dinorá, eu só vou fazer esse adendo para você entender quem é e a história. Legal. Com mais informação é melhor. Mais informação. A Dinorá, é que eu vi na resposta do Carlos quem é e como que é, né? A Dinorá, um projeto lindo, lindo, que tem lá em Maringá. Legal. Né? Agora eu vou sair pra lá, né? Eu já fui, faz muito tempo. Mas eu já tô na minha cabeça, porque tem 2 hominhos aqui que trabalham o tempo todo Aí, pensando... Camila, a gente vai pra Maringá. E a Bisnaga vai junto. Tem que levar a Bisnaga. A Dinorá, ela tem uma clínica chamada Clínica Neuro Readaptar, Uhum. e ela é uma cliente nossa, e eles trabalham com reabilitação para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Ah, que legal. Uma história linda, Já inclusive... me identifico já, né? Inclusive, Dinorá, teremos um podcast com você em breve, já falei. É uma história inspiradora, muito inspiradora. Legal. E aí ela tá perguntando então sobre ela tem curso, né? Tanto ela quanto o Gabriel. E o Gabriel é o amigo que cortou meu cabelo ontem aqui em São Paulo. Cara, ele me deu uma aula de funil de venda enquanto cortava meu cabelo, porque ele tem curso também. Olha lá. Ó, curso. A gente tem alguns caminhos para curso. Então, geralmente, as pessoas trabalham com lançamentos, né? Que vem da fórmula de lançamento do Jeff Walker e tal. Aqui no Brasil, outros profissionais que tocam, tá? Da Érico Rocha e tal. Legal, uma metodologia que acho que pode ser aplicada, nada contra. Então, funciona assim. Você pode primeiro escolher uma plataforma. Muitas pessoas têm ido para Hotmart. Na Hotmart você tem lá todo o caminhozinho para colocar o seu curso, colocar os vídeos, colocar os temas e você coloca para vender na Hotmart. E a Hotmart tem uma outra entrada ali onde as pessoas vão pegar o seu produto e divulgar, que é um programa de afiliados. Aí sempre que essas pessoas venderem, você paga uma comissão para elas, que é uma ferramenta legal. A questão é que a Hotmart não consegue divulgar tanto, então você precisa fazer um trabalho de divulgação. E o trabalho de divulgação vai consistir naquilo que eu falei, quem é seu público-alvo, e aí você fazer anúncios para gerar tráfego. Gerar tráfego na internet é o grande desafio. Por quê? Vai voltar naqueles papos que a gente estava vendo no começo. Que esse é o lançamento que o Gabriel perguntou? Então, para você fazer o lançamento, aí você tem algumas ferramentas. Então, você precisa, primeiro, gerar muitas visualizações. Para isso, usa-se muita mídia paga, principalmente anúncios e anúncios nas redes sociais. Porque você precisa alargar muito a entrada do funil. Você vai alcançar muitas pessoas, essas pessoas vão entrar numa página, e aí você pode fazer uma página com um trailer, uma página com um material rico, que pode ser um e-book, pode ser uma aula grátis, pode ser algum tipo de experiência rica, onde essas pessoas vão virar o seu lead. Então, o que é isso? Elas vão colocar lá o e-mail, o telefone, e aí você vai ter que ter uma automação de e-mail ou de WhatsApp para levar aquela pessoa. Geralmente eles fazem lives ou masterclasses de 3 dias, e aí o funil vai afinando para poder converter. Tem pequenas agências que são especializadas em fazer isso. Fazer isso no braço dá um mega trabalho. Tem algumas ferramentas que ajudam a fazer isso, como Lead Lovers, RD Station. São ferramentas que é mais fácil você criar sua landing page e tal. Mas, de qualquer forma, você precisa produzir conteúdo. Como que é aquela ferramenta que a gente estava olhando esses dias? A Hero Spark. Já ouviu falar? Hero Spark, não. Não. Ela faz também. Eu acho que ela faz funil? também. Não, então, eu ia até te perguntar. Mas eu entro depois aqui e dou uma pesquisada. Tem um monte. Mas não é fácil. A gente tá falando nome, se vocês quiserem patrocinar a gente, pode patrocinar, tá, gente? Olha, também... falar de marketing não tem jeito. Não tem jeito, tem que falar os nomes, não tem? E aí as pessoas me pedem muito. Até porque pra dar dica pro pessoal, né? Mas tem que dar. Você falou, fazendo braço dá muito trabalho. Dá trabalho. Dá pra fazer de graça isso. Dá pra fazer de graça. Fazer gente é muito trabalhoso. E aí a pergunta. Então, assim. Pode falar. Então, se essas duas pessoas, né? Dinorá, não? Como é que é? Dinorá e o Gabriel. Então, assim, se vocês quiserem colocar o curso lá na Hotmart, aí você precisa fazer um trabalho de divulgação e trabalhar os afiliados na plataforma. Uma outra opção é você usar uma plataforma que faz divulgação para você, só que eles vão cobrar uma comissão maior, né? Aí tem Udemy, tem Doméstica, tem Perestroika, mas não são todos os tipos de curso que podem ser colocados nessas ferramentas. Tem a Eduz, tem algumas ferramentas educacionais que talvez aceitem esse tipo de curso. Então, primeiro, você precisa de uma plataforma para colocar o curso. Precisa gravar os vídeos. Então, você tem que gravar os vídeos, editar os vídeos, colocar lá na plataforma, pôr legenda, porque aí você alcança mais pessoas. Mas isso tudo antes de você fazer o funil. Porque quando você fizer o funil... Exato, tudo isso antes de você divulgar. Ó, tem algumas empresas que já me procuraram e eu já tive acesso aos conteúdos das fórmulas de lançamento,
onde as pessoas fazem metade do curso e começam a vender. Se tem uma venda boa, ela faz depois. Meu ponto de vista é que é muito arriscado. Eu acho Eu também. não gosto. Se você perguntar, Bruno, por que você não lançou o seu curso? Tá aí. Porque só se eu gravar ele, editar, entre 1 e 5 da manhã, que eu não tô fazendo nada. Não, mas como diz, se eu gravo metade do curso, como diz meu, É como muito diz meu arriscado. pai, dá uma dor de barriga no meio do Já caminho, você era. precisa gravar outra Consegue metade, você fazer não o resto. grava. É. Você tem que Tô fazer falando tudo. isso porque quem Ou você for entrega ver ou não essa entrega. metodologia vai É. ver isso lá. É. Você consegue... Só jogar no Google, tem um monte de guru aí. Você começa a vender seu curso sem ter ele pronto. Eu não recomendo, eu não confio. Meu podcast já tô com 8 episódios gravados, lançou 2. Por quê? Porque a agenda é isso. Né? Quem trabalha com televisão, entretenimento, sabe muito bem. Sabe até mais que eu, porque eu não sou dessa área. Mas pelo planejamento de marketing, eu gosto de ter tudo pronto. Então, tem que procurar as plataformas, mas o maior desafio é gerar tráfego. Então, numa cidade como Maringá, o que eu faria? Eu colocaria, tudo não pode ser numa Hotmart ou numa Eduz. Pensa sempre que eles vão cobrar em torno de 13% a 15%, ou 13% a 18% de comissão, porque tem o gateway de pagamento, etc. E aí você precisa gerar tráfego. Gerar tráfego, eu gravaria um videozinho, 2, para topo de funil, um mais profundo para meio de funil, coloca no Instagram e impulsiona lá, mas aí eu iria no gerenciador de anúncio e coloca lá, área geográfica, né, para região e público-alvo. Público, quem Não adianta você mostrar seu produto para todo mundo, você tem que mostrar para quem está interessado. Então, conhecer o público-alvo é muito importante. Você vai economizar. É importante, importante. tempo. Por exemplo, se eu vou começar essa projeção, quanto tempo eu imagino que vai demorar? Depois está tudo pronto? É, Olha, depois está tudo pronto, você pode ter um retorno financeiro até rápido. Tem gente aí que consegue fazer em 2 semanas e tal. Mas aí você tem um trabalho gigantesco. Fazer lançamento que dê bastante dinheiro não é simples. Então, cuidado. Tem a galera aí do fazer 7 dígitos em 7 dias e tal. É um trabalho gigantesco. Não estou falando que não dá certo. Tô falando que é um trabalho gigantesco e muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso porque tem outros afazeres na vida. Então, fazer que essa galera do lançamento chama de perpétuo, mas é um lançamento a longo prazo, você pode estipular aí. Se eu fosse lançar o meu curso, eu colocaria numa Udemy o meu curso, né? Eu tenho as minhas estratégias de conteúdo, tenho minha base de newsletter, tenho os meus canais, eu colocaria um prazo de 1 ano para ter um retorno financeiro, porque eu trabalho com outras coisas. Se você vai focar só nisso, aí tem que é bom entender de ROI, é bom entender de, né, qual que é o ticket médio da sua área, qual que é o CPA, que é o custo de aquisição. Então, depende muito, mas em torno de 6 meses, para você avaliar o que está acontecendo. e aí você falou de custo de aquisição. Eu falei um montão de nomes técnicos aqui. Você está falando, em minha cabeça já está pensando na prática ali, né? E na experiência do usuário do nosso podcast, vamos dizer assim. Boa. Custo de aquisição. O cara vai lá, vamos pegar, ele vai pegar aqui no Instagram, ele vai, vou impulsionar. Aí na hora que ele começa a impulsionar, ele puxa ali o público, aí vai aparecer um valor, ele vai falar assim, muito caro, aí ele vai baixando, muito caro, aí tá lá, R$5 por dia, acho que aqui tá bom. Qual é o custo? Eu sei que o custo de aquisição, ele depende de uma série de fatores, inclusive da taxa de retorno nisso. Qual que é o tempo de retorno que eu espero, quanto tempo meu cliente vai ficar no meu relacionamento. Tem uma série que a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso. Mas assim, bem grosseiramente falando, qual que é o ticket médio mínimo que ele fala assim, cara, pelo menos tanto, R$15, R$20, R$5, R$50, R$200, quanto que ele tem que pensar para brincar com isso. É impossível responder, porque a gente pode estar falando desde vender uma flor até um avião, né? Então, é muito diferente. O ticket médio dele tem que ser... O custo de aquisição dele tem que ser menor que o ticket médio. Sim. Esse grosseiramente falando, é o básico. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então, você vai ter que calcular tudo que você gastou para trazer aquela quantidade de clientes naquele mês, dividir pelo retorno que teve ali. Então, pela quantidade de clientes. Então, você vai saber o custo para trazer cada cliente. E pega a quantidade de clientes pelo tanto de receita que você teve. Você vai ter o ticket médio. Então, o ticket médio tem que ser mais alto que o seu custo de aquisição. Não é óbvio. A galera não faz essa conta e é por isso que sai investindo muito. Então, dá uma olhada numa métrica que também é o seu ROI. Se o ROI estiver muito alto, significa que tem uma margem para você aumentar seu investimento em mídia. Se o ROI estiver muito baixo,
significa que você está usando segmentações erradas, canais errados. Talvez aí fique um pouco técnico demais, mas para quem quer começar, é importante fazer um curso básico de marketing digital para entender. Uhum. Se você não está entendendo essas nomenclaturas, é importante antes de começar a fazer um Vou fazer negócio. outro jabá aqui, Tem tá, curso gente? grátis É, no isso aí. Sebrae também. Aham. Também. Mas vai lá. Não, você tem curso Ah, grátis. é. Tem no Sebrae, pode ir no Tem no Sebrae. Sebrae. Mas você também tem lá Tem No YouTube. você tem o Uhum. YouTube, você tem Tem. uma No série de site. vídeos de Uhum. site, É. você tem vários materiais ali que dá Que condição da ajudam. gente saber também. É. Se você não está sabendo, vai lá no Eu, Bruno Pérez, Tem acessa. lá no YouTube 50 você- vídeos grátis que explicam muitas É. dessas Uhum, tem mesmo. métricas. Mas também sim, tem no Sebrae Marketing Digital para empreendedores, que é muito legal. Então tem alguns cursos grátis que podem começar a ajudar as pessoas. E é importante estudar um pouco antes de você iniciar um novo Se projeto. aventurar, né? Porque Porque senão você é fica uma vendido. aventura. Você fica Uhum. vendido para profissionais que podem, talvez, Uhum. né, te. Posso O fazer a Yuri, última pergunta? eu ia fazer do Yuri, é essa? É, Ah, essa eu vou mesmo. fazer ela porque ela eu ia puxar ela, mas pode puxar. A do Yuri que a Ana vai puxar, eu acho que é uma dor da maioria dos nossos clientes. Vocês sabem quem é o Yuri? Sim. Sabemos. Ah, Yuri Vieira, então não da é o Yuri que eu Riet conheço. Metais. Não. Não. Tá bom. É de Mas um cliente nosso que Boa. trabalha eles com são de uma metais indústria de sanitários. metais Ah, sanitários. legal. Então, B2B, e Uhum. assim você é quase um B2B to C, né? Porque Tá. ele vende para revenda. B2B2C. É, quase um, né? É. E o Yuri, acho que eu vejo que a dor dele, a pergunta dele, ela vem ao encontro de basicamente todos os nossos clientes, porque nossa consultoria, a maioria são indústrias, né? Uhum. Indústria de metais, então pode fazer. Então, o Yuri pergunta assim: somos uma indústria de torneiras e nossa venda é B2B. Nesse caso, como fazemos para definir a persona do nosso cliente? Legal. Focamos na logística ou no cliente final? As duas coisas, não só na logística, mas, por exemplo, quem compra isso, né? Então, você vai ter ali uma característica da pessoa que é a tomadora de decisão dentro da empresa. Então, isso me ajuda a criar quem é a persona. É o diretor? Quem é o cara que escolhe o fornecedor? É um engenheiro ou mecânico? Eu não sei, né? Eu preciso entender essa Uhum. indústria. E aí, é esse cara que é o tomador de decisão, ele que escolhe quem é o fornecedor. Então, eu preciso estar nos pontos de contato onde esse cara vai me identificar como o melhor fornecedor para essa área. Então, mesmo no B2B, eu tenho um tomador de decisão que é uma pessoa. Meus clientes no B2B são os diretores que estão tentando implementar uma área de marketing. Então, eu Uhum. tenho muito bem quem é o perfil dessa pessoa. Eu sei onde ela vai estar, então eu sei os eventos que eu tenho que estar, eu sei o tipo de como eu tenho que me vestir, eu sei que é o marketing pessoal. Então, eu Uhum. sei com quem eu vou falar, eu sei com quem vai me contratar no final das contas. Então, ele sabe quem é o comprador lá dentro do B2B. Quando ele fala de B2B, B2C, a gente tem o push and pull na comunicação. Então, você pode criar demanda falando com o B2C e aí você fornece isso no B2B para poder chegar até o seu Uhum. consumidor final. No caso dele, são torneiras hidráulicas aí. Não sei se são as torneiras que São são. torneira de Torneira? casa. Aham. Ah, então. Ele vende para o depósito de material de construção, para o depósito vender Uhum. para o consumidor final. Ele pode vender direto Uhum. online também, né? Pode vender direto Eu online. não sei se eu vou estragar isso a linha de comunicação com Mas os seus fornecedores, e a mas você ideia pode é vender. essa. Como que ele vai focar no cara que vai comprar no depósito ou no cara do depósito? A Então, pergunta é ele essa. está criando uma marca? Não, já tem a Não, já marca. Então, já tá, não, mas ele tem uma marca. Tem uma marca. Então, aí, é isso que eu falo do push and pull. Se ele fizer campanhas de branding no Instagram, e até com influenciadores, ele vai gerar demanda da marca dele. A marca dele vai começar a ser procurada. Então, ele vai pressionar o mercado, porque o mercado, quando vá. Ele vai fazer o mercado e buscar a marca dele na loja. Aí os Exato. depósitos vão precisar comprar a marca dele. Esse é o isso, push and né? pull. Esse é o push and pull. Então ele precisa saber com quem ele está falando. Uhum. Ele pode fazer uma campanha B2C para gerar demanda e ele sabe quem são os compradores. Os compradores, ele não precisa fazer uma campanha direto nas redes sociais. Aí ele pode ter outras formas de tentar encontrar esses caras, que são os materiais de depósito. Ele vai encontrar esses caras provavelmente em associações de Uhum. compradores, no Rotary, ele vai encontrar os donos de materiais de construção e aí a venda é diferente. Aí eu vou fazer por panfleto, vou fazer por relacionamento de venda. Mas se eu posso ter uma persona aqui que é o cara que eu vou falar para que eu possa mapear os meus materiais de venda, os meus folders, quem que vai ler, conhecimento técnico, etc. Então eu estou mirando no cara da indústria. E aqui do outro lado, estou mirando em quem? Está mirando em quem é o tomador de decisão numa obra. Sabe quem é legal ele conversar aqui? Com o arquiteto. E fazer uma campanha que foque em arquiteto. Mestre de obras.
Pode ser. Pode ser. Ele que vai... Porque é o cara que toma a decisão. É o cara o que fala toma a assim, ó, decisão, compra esse. exato, compra tubos e conexões. É isso aí. É isso. Indica, né? Indica qual é a marca boa. No meu terceiro podcast vai sair um cara que ele cunhou um termo chamado B2P, que eu acho muito legal, que é o Business to Professional. E é isso, é você ter como persona o tomador de decisão. Ele trabalha na área da nutrição. Então, o foco dele é trabalhar com o nutricionista, porque o nutricionista vai gerar a demanda de uma creatina, de uma proteína. Então, ele trabalha com as grandes marcas para elas educarem os nutricionistas. Eu acho genial. É muito legal esse episódio, vai sair dia 3 de outubro. E aí eu até coloquei na sequência aqui, que acho que vale para todos, né? Que a gente falou muito de persona. Persona. Buyer persona é importante falar, porque tem brand persona, tem um montão de personas aí. Como identificar essa persona? Caraca, a gente precisa de um podcast para falar detalhadamente disso. Mas eu vou dar algumas dicas. Primeiro, cuidado com achismos. Achismos são uma grande armadilha na vida, mas principalmente no marketing e no marketing digital, onde a gente tem acesso a dados. Então, um grande exemplo que eu dou, uma vez eu entrei num cliente e falei, a gente vai definir aí quem que é a buyer persona. Não, a gente já sabe, são mulheres de 35 anos, estão no Instagram. A galera falou tão firme que eu, beleza. Mas aí eu tenho o meu processo. Meu processo eu vou no ERP ou no CRM, onde estão os dados de quem comprou o meu produto. Eu vou lá e baixo um Excel, né? Ou eu peço pro cara do BI, dependendo da empresa, né? Que agora eu tô com um banco grande, é o cara do BI que me fornece. E nem é por Excel, fica lá numa área segura, enfim. Mas eu vou ter acesso, e eu não tenho acesso ao nome das pessoas, nem ao documento das pessoas. Então, por causa da LGPD. Então, o que eu quero saber? Gênero, idade, produto mais comprado, meio de pagamento, região, forma de entrega, principais reclamações dessa pessoa. E aí eu vou ter dados. E aí foi muito legal, porque nessa empresa, quando veio lá, eu falei, nossa, mas nos últimos 18 meses, quem mais comprou o seu produto são homens de 40 anos que chegaram pelo Google e que escolheram a forma de relacionamento por e-mail. Aí eu olho para o time de marketing, são mulheres de 25 a 30 anos. Não é porque elas acham isso. Que não, todos nós temos esse viés, que é o viés de confirmação. Eu também, que se eu for abrir uma marca de bolsa de couro, eu vou achar que o público-alvo sou eu, um homem de 40 anos, né, e que mora em São Paulo. Então, a gente não pode ter achismos no marketing. A gente não pode olhar só para o meu ponto de vista. Então, isso acho que é a lição básica. Vá lá no seu e-commerce, ou se você não tem, se você tem só um produto offline, converse com os vendedores e veja quem é que compra de fato o seu produto. Ali é a coleta inicial das informações para que você vá desenhar uma buyer persona. Quanto mais indicadores, melhor. Quanto mais dados eu tiver, melhor. Então, o processo todo que eu faço primeiro, eu vou lá no ERP, eu vou no sistema de e-commerce, pego os dados, filtro eles e vou descobrir lá se tem mais de uma persona, inclusive, que compra produtos diferentes e tal. Depois, eu pego aquele filtro e tento entrevistar essas personas. Então, a gente pode entrevistar na boca do caixa, eu posso disparar um e-mail marketing com uma survey, né, um questionário para algumas pessoas, e posso oferecer cupom, dependendo do meu ramo. No terceiro setor não dá para oferecer cupom, mas em contrapartida, quem doa é muito próximo. Então, eu consigo ligar para as pessoas. E aí eu faço uma série de perguntas, coleto esses dados, eu consigo fazer um filtro de segmentação dentro do Google Analytics para saber, que eu vou lá no Google Analytics e falo assim, de todos os meus visitantes, eu quero saber essa segmentação aqui, homens 40 anos. Ele vai me mostrar que os homens daquela idade que entraram no meu site, quais páginas eles procuraram, qual celular eles têm, qual browser eles estão navegando, quanto tempo, quais palavras-chave eles buscaram. Então eu consigo saber todas essas informações. E aí eu coloco tudo isso num único lugar e vou fazer uma análise, e aí você pode usar um Canvas Business Model aí, o Canva Business Model para construção da persona, tem algumas perguntas. Tem um link lá no meu site, no canal de marketingdigital.com.br, que tem bem detalhado como fazer uma persona, que é muito longo, né, para a gente falar aqui. Sim. Então pode ajudar. E uma grande sacada hoje você pega todos esses dados e você pode jogar no ChatGPT. Mas faça isso no ChatGPT pago. Por quê? Porque ele vai manter as informações salvas ali num único lugar. Ele não vai usar aquelas informações para aprendizagem de máquina e compartilhar com outras pessoas. E o ChatGPT pago, ele tem um maior poder de processamento e ele consegue analisar essas informações. É o que eu estava falando para o aluno, um momento eu citei aqui.
você tem que fornecer informações para a inteligência artificial, para que ela possa analisar para você. Se você só perguntar para ela, ela pode alucinar. Então, se eu forneço essas informações, fiz isso ontem em aula ao vivo. Vai lá, eu pergunto, de acordo com essa tabela aqui, qual que é o produto mais comprado, qual que é o gênero que mais comprou o produto, quando comprou, forma de pagamento, eu faço todas as perguntas e a ferramenta analisa para mim. Isso antes, para quem é da área de estatística, para quem é da área de pesquisa de marketing, é um trabalhão, porque eu tinha que usar um SPSS, tinha que usar algum software, né, VozViewer e tal, usar softwares Python para poder fazer essas análises. No próprio Excel, fazer tabela dinâmica, banco de dados. Então, a inteligência artificial me ajuda a coletar essas informações e me ajuda a construir a persona com base nas informações que eu coletei. Então, esse é um caminho bem legal. Que legal. Bem profundo. É bem profundo. Essa semana passada, acredito eu, semana passada, o tempo passa tão rápido, eu estava conversando com uma empresa, com um cliente, falando do planejamento estratégico, olhando para a área comercial, né, e o relacionamento com o cliente. A gente até agora falou só do digital, mas olha o tamanho desse universo, porque a gente não falou de outbound, a gente não falou de relacionamento com o cliente, a gente não falou de SDR, a gente não falou de nada disso, porque não é o assunto do podcast. Mas falando do relacionamento com o cliente, né, de jornada do cliente e tal, eu dizia para ele assim, olha, se você vai na minha casa, eu vou chamar o Bruno para ir na minha casa. Vai para Maringá, vai na minha casa, Bruno. Eu vou tentar saber coisas simples sobre você. Isso foi, eu acho que vai ilustrar bem o que você está falando para gente, né? O que o Bruno come? O Bruno come cebola? Não come isso. cebola? O Bruno vai... A bisnaga vai junto, então eu tenho minha cachorrinha, como que vai ser, né? Então eu vou saber coisas simples para que o Bruno sinta-se bem na minha casa e queira voltar na minha casa, se eu quero bem o Bruno. É isso. Pergunte para o seu hóspede, acredito que é isso. Também no digital, pergunte para o seu cliente. Como a gente não pode ir lá no cliente, a gente vai ter que encontrar ferramentas para isso. Se você conseguir entrevistar alguns clientes, é melhor ainda, né? Uma dica que eu fazia, bastante a gente fazia na Core, no Groupon, era ficar sentado algumas horas na central de atendimento. Eu ficava lá, a gente pegava um ponto, coloca lá no telefone ali, né, na escuta, e ficava ouvindo o cliente fazer reclamação, o cliente pedir alguma coisa. Que é uma coisa que as empresas não querem, né? As pessoas não querem ouvir reclamação. Cara, é maravilhoso. Você tem que ouvir. É uma fonte de informação. Eu lembro que a gente teve uns insights na época da Core, de fazer perguntas, assim, de a gente colocar um detalhe ou outro, né, no formulário, criar produtos específicos. Então, ouvir esses comentários, né, dos nossos clientes é muito importante para que você possa também ajustar os seus materiais de marketing. É o que a gente fala de marketing centrado no cliente. Porque tem muito o que eu quero postar, o que eu quero fazer, como eu quero comunicar, mas a gente esquece de ouvir também qual é a necessidade do meu cliente. Então, tem muito isso no livro novo do Kotler aí, né? O H2H, que é o marketing humanizado, né? H2H aí, que o Kotler também fala muito dessa humanização. E é importante essa discussão também, que o Kotler traz de novo, porque a gente está indo para uma era onde é tudo muito automático, né? E não é humanizado, está perdendo uma humanização. Por exemplo, cartão de crédito. Você vai ter lá o que você paga de anuidade, só que você não paga se você gastar mais de X mil. E aí, se você não gasta X mil, eles vão lá e te cobram. Só que se você ligar para reclamar, eles tiram. Isso não é humanizado, né? Meio sacanagem. Vou deixar lá, se ninguém reclamar, eu vou ir cobrando. Então, tem um pouco dessas discussões que a gente pode se perguntar. Posso resumir, então, dizendo assim, uma boa estratégia de marketing digital não é, atenção, né? No que eu entendi. Boa. Se eu Já entendi certo, isso aí. Não é o que o meu concorrente está fazendo, não é o que o universo está fazendo, não é o que eu estou vendo na rede social. O que é? Eu não sei, nem o Bruno. Você pergunta para o seu cliente. É isso aí. Pergunta para o seu cliente. É conhecer muito o seu cliente. Eu só adiciono que, assim, vale a pena dar uma olhada no que o seu concorrente está fazendo, porque se ele está indo para um caminho errado, você não vai junto. E se, às vezes ele está mandando muito bem, você consegue... você consegue pegar. Você consegue aprender, né? Não é para copiar, mas você consegue aprender. O benchmarking é importante, aí o Peter Drucker fala, né? É mais importante até a gente conhecer o que está acontecendo fora da nossa empresa do que dentro.
Então, são informações importantes também. Eu digo isso porque às vezes o cara tá fazendo, deixa eu fazer Não, também. exato, Não é. não é só Nessa não- copiar, não é só exato. copiar. Vai Total, ser- total. talvez não copiar. funcione para você, né? Exato. Não funcione para o seu cliente. Então, Exato. tem que fazer Conhecer- esse estudo. Conhecer Uhum. público-alvo é muito importante e Uhum. a galera acha que no digital é diferente. As pessoas esquecem que no digital é marketing. Eu até estou começando a parar de falar marketing digital, porque é marketing nos canais digitais. Uhum. A essência é a mesma do marketing. Conhecer público-alvo, ter planejamento, fazer benchmarking. A diferença são os canais que eu vou priorizar, que são os canais digitais. Porque em muitos lugares onde eu atuo também como consultor, a gente traz os canais físicos para dentro da estratégia. Porque hoje, eles são complementares, Sim. de novo, dependendo do mercado, dependendo do público-alvo, Do objetivo. do que você tem. objetivo. Uhum. Exato. Então, na maioria dos clientes onde eu atuo, da minha estratégia, os canais offline eles são complementares. Esse digital aí. E vai ficar muito mais louco. A gente está estudando o marketing 6.0, que já está falando do metaverso. Estamos estudando já a geração alfa, que aí são as pessoas nascidas depois de 2010, já estão com 14 anos. O que vem por aí, hein? É, Você sabe que a última pergunta que eu ia fazer para você, Bruno, acho que nós já vamos terminando. Eu não sei aquele cronômetro lá, eu acho que nós já estamos, mas vamos lá. Não, pra gente- Tá tranquilo, você tem algum outro compromisso? não, eu só vim para Não, falar com vocês eu- hoje. Pra gente ir encerrando essa nossa conversa, Boa. que se deixar, nós vamos Vai embora, embora, né? vai embora. Mas aí a pergunta é justamente essa: como que você enxerga o futuro desse marketing digital? Você acabou de falar aí do marketing 6.0, É, o metamarketing, eles estão chamando já. meta-marketing, né? Quais são suas expectativas, suas previsões Boa. para o futuro do marketing digital? Ó, no futuro a curto prazo a gente vai ter o boom da inteligência artificial, já está tendo, né? Então o grande desafio dessa década é produzir tanto conteúdo com tanta qualidade num tempo hábil. Então a gente vai precisar de planejamento mais do que nunca para que a gente consiga entregar um conteúdo de qualidade. Como isso Thomas Davenport trazia há muito tempo, né? Como se comunicar com o usuário bombardeado por informações de tantos lugares diferentes. Fica difícil. A guerra é pela atenção. A Netflix brinca não, né? Isso é sério, quem é o maior concorrente da Netflix? É o sono. Então, como manter as pessoas acordadas, Uhum. enfim. Então, o grande desafio dessa década é produção de conteúdo. Então, a tendência é a utilização das inteligências artificiais para produzir tanto conteúdo com qualidade, para que a gente não caia naquela armadilha de conteúdo de Uhum. péssima qualidade. Vai ter um boom de conteúdo, então você vai precisar se diferenciar. O que vocês estão fazendo aqui é um ótimo exemplo. Uhum. Vocês estão se diferenciando da concorrência de vocês. Vocês vão fazer cortes, isso aqui. Vocês sabem que você pode transformar esse conteúdo de vocês em 10 conteúdos diferentes. Uhum. Você pegar o áudio desse conteúdo, jogar num software que faz a transcrição e depois num outro software que consegue produzir conteúdo, ele vai fazer um ou dois ou três artigos de blog com o Uhum. conteúdo que a gente conversou aqui por temas diferentes. Então já tem 4, 5 conteúdos. Você vai fazer mais uns 10 cortes e eu vou para 15. Uhum. O vídeo inteiro vai estar no YouTube, 16. O áudio vai estar no Spotify, 17. Eu posso juntar todos os temas que foram feitos em blogs e colocar num e-book, 18. Então, com um único formato, você pode transformá-lo Multiplicar. Uhum. em 18, 19, 20 outros formatos. Então, esse é o desafio agora. E aí, a gente está caminhando para um desafio que é esse metamarketing. As novas gerações, principalmente a geração alfa, ela não tem mais diferenciação do mundo offline para o mundo online. Um exemplo legal disso eu estou assistindo aqui o show da Ed Sheeran ontem no Rock in Rio. Estou lá ao vivo no Rock in Rio. Eu pego o meu celular aqui, eu vou dar um zoom, eu consigo clicar no vídeo e comprar o violão do Ed Sheeran. Eu vou clicar aqui e vou comprar já numa loja oficial do Ed Sheeran. Então, o mundo on e offline vai ser um só. Na verdade, eu vou conseguir fazer isso com óculos, né? A gente já tem aí o Ray-Ban da Meta AI, e vão vir vários outros óculos. Tem o óculos da Apple, ainda tá meio monstruoso, mas ele vai melhorar também. Vou conseguir assistir televisão, a televisão interativa. Tô assistindo aqui um Big Brother, um filme, eu consigo clicar aqui com o controle e comprar o produto que eu tô vendo na televisão. Então, não existe eu não vou precisar me logar nas coisas mais. Já tá bem assim. Uhum. Mas tudo vai ser... A pessoa que está nos assistindo, ela vai conseguir comprar o microfone clicando na tela do YouTube. Então, a gente vai ter essa migração para um mundo... Aquilo que o Second Life tentou fazer há muito tempo atrás e foi um fiasco.
Então, a gente está caminhando por esse metaverso, metamarketing, um mix de realidades. E aí, alguns canais, temos algumas tendências, né? Influenciadores é um canal que está se profissionalizando, tem um caminho ainda para se profissionalizar, e aí a gente vai ver realmente quem produz conteúdo de qualidade acabar tendo uma sobrevivência, tendo um maior sucesso. Então, todo mundo pode ser influenciador hoje, mas com esse boom de inteligência artificial e etc., a gente vai ver uma galera, já tá vendo, né? Uma galera se envolvendo com jogos de apostas, com tigrinhos e Sim. etc. Uhum. Então, aos poucos, as pessoas vão conseguir filtrar melhor quem são os influenciadores que elas gostariam de seguir. Né? Seguir um atleta paralímpico, um atleta olímpico, artistas e influenciadores que de fato tragam conteúdo assim como vocês, conteúdo de qualidade. Então a gente vai ver um amadurecimento desse segmento de influenciador, que é um segmento que eu acredito muito. Ele tem que ser uma linha de mídia considerada ali no seu planejamento de mídia. E as redes sociais, regulamentações aí, vamos ver o que vai acontecer nesses novos caminhos. Então, são algumas dessas tendências que a gente observa para o futuro em breve. Bacana. A gente sempre encerra o nosso podcast pedindo para que o nosso convidado deixe uma mensagem, Legal. né? E aí, olhando para o futuro, você que é um cara do futuro, acho que você nunca viveu. Cara, eu agora tô pensando aqui, eu acho que eu acho que você nunca viveu o presente, você sempre algo assim. foi puxado por algo que está no futuro. Então, assim, que mensagem você traz para quem está assistindo a gente, para quem está buscando entender mais esse universo, para quem está almejando, né, desenvolver uma identidade digital? Que mensagem você traz? Educação, né? Essa frase nem é minha, mas educação liberta. Em todos os sentidos. Então, se você quer trabalhar com marketing, seja nos canais digitais, se você quer empreender, tem que estudar. É melhor do que tentativa e erro, né? Então, ainda mais por ser professor, estou no doutorado, estou indo para o doutorado. Então, eu sempre defendo a gente se preparar e estudar, buscar conhecimento. Já dizia o ET Bilu aí, ó. Busque conhecimento. Porque às vezes a gente tem principalmente o brasileiro, né? De tentativa e erro. Então, buscar educar-se, buscar conhecimento em fontes confiáveis vai ajudar com que você tenha uma maior chance de sucesso. Então, estude e meta o pé. Vai lá que vai acontecer. Coragem. Coloca aí, faz o seu jabá. Agora você, eu já fiz Ah, aquela hora, mas Boa. faça você agora. Então, queria agradecer pelo convite, por esse longo papo, adorei. Espero que todos tenham gostado. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, só procura lá, @eubrunoperes no Instagram, @eubrunoperes no LinkedIn, Bruno Peres em todos os lugares. Talvez no LinkedIn e no YouTube, Bruno Peres Marketing apareça mais fácil. Tem um jogador de futebol que chama Bruno Peres. Tem mesmo. Sempre que você jogar Bruno Peres, vai aparecer o jogador lá. Nem sei onde ele tá hoje. Jogou no São Paulo, jogou no Sport. Eu acabo acompanhando o cara, porque o cara tem o mesmo nome que eu. Mas eu, Bruno Peres, tenho o meu podcast que sai quinzenalmente às quintas-feiras, Jornadas de Marketing, também está muito legal. E queria agradecer ao convite, agradecer as oportunidades. E fico sempre à disposição para conversar com todo mundo. Me chama lá no inbox, que eu adoro conversar com as pessoas. Foi interessante porque eu entrei primeiro em contato no inbox com você, né? Pelo Instagram, ele respondeu. Às vezes demora, né? Que é muita gente. A gente está negociando essa vinda desde o final do ano. Ele foi para o Japão, voltou. Verdade. E acabou que deu certo. Estou muito feliz. Muito obrigado. Adorei, mesmo. Adorei. Muito bom, né? Nossa, foi excelente. Como o Leandro fala, parece que a cabeça, os hominhos aqui dentro começou a trabalhar. Estão trabalhando, né? Nós queremos deixar, nós vamos passar aqui essa lembrança para você, com muito carinho. Obrigado. Por ter aceitado, a gente sabe que não é fácil. Obrigado. Ele do outro lado de São Paulo veio para cá se organizar a logística. A Camila. A Camila tá aqui esperando a gente já. A gente falou da Bisnaga, que a cachorrinha veio junto, que é quase uma mudança. São Paulo é meio maluco, né? A gente sai de leste a oeste, aí é 2 horas de carro, trânsito, mas é isso aí, a gente vai acostumando com São Paulo. Obrigado, Deus abençoe sua jornada. Obrigado. Que você continue fazendo muito sucesso, que você continue sendo esse cara que leva conteúdo, leva aprendizado e totalmente disruptivo. Acho que pessoas como você é o que vão impulsionando a gente a fazer cada vez mais e aprender cada vez mais. E o muito interessante é que você é generoso. Obrigado. Generoso em compartilhar tudo isso com a gente,
compartilhar com tantas pessoas no teu canal, com o teu podcast, com o teu site. Ele coloca muitos conteúdos lá para todo mundo que quiser acessar. Então, essa tua generosidade é Obrigado. admirável, Acho viu? que vem um Muito pouco obrigada. de professores, né? Professores têm essa... A gente vê as pessoas conquistando e fazendo, né? E é muito legal. Então, acho que... Então, um abraço a todos os meus professores aí que nos ajudam a ser quem nós somos. Um beijo especial para o Cristelli, foi meu orientador no mestrado, um grande mentor também na minha vida. E a todos os mentores que passaram aí, professores são importantíssimos na sociedade. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Lembra, se você não foi se inscrever, inscreva-se ainda lá no nosso canal. Ainda vai lá inscrever-se, dá um joinha, porque hoje valeu o joinha, hein? Então dá um joinha lá, né? E vamos. Eu falei, você não fala. Ah, peraí, você não falou, rapaz. quê? O porquê que é importante dar o joinha? Fala pra quem tá vendo. é? Por que é importante dar o joinha? Meio de funil para você gerar, né, uma consistência e as pessoas receberem mais o seu conteúdo. Se você mexe no algoritmo, ativa o sininho também. Ativa o Ativa o sininho. para que você Isso. receba as notificações. Num mundo bombardeado por informações, é importante a gente criar essas conexões. Então, o seu joinha vai fazer com que você receba Isso. mais esse conteúdo. Isso Já aí. faz a diferença. E outras Clica lá, pessoas também pessoal. recebam, né? Exato, as pessoas que Isso. seguem você e além de ajudar quem está produzindo o conteúdo. Isso né? aí. É muito importante ver esse feedback Quem das produz pessoas. conteúdo fica feliz. Exato. Valeu, pessoal. Joia, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau.